6 horas mais 7 minutos, estamos de volta aqui com o Futebol na Veia. O primeiro tema para a gente debater: vitória do Flamengo 2-0 para cima do Botafogo. Um jogo que tem alguns elementos interessantes, curiosos. Paulo Calçade, eu começo contigo. O jogo, a vitória do Flamengo, o que te chamou mais atenção? Boa noite para você, Calçade. Olá, companheiros, amigos e fãs de esportes. Olha, o que me chamou muito a atenção foi o Botafogo. Assim, que mostra um pouco da jornada que o Botafogo tem pela frente. Porque o Flamengo tem uma situação estável, estabilizada e confortável. A gente tem uma temporada que você não consegue muito olhar para frente e dizer exatamente o que vai acontecer, quais serão os percalços, as dificuldades, porque é um ano que, exemplo do ano passado, este ano de 2021, ainda sem vacina, será um ano de dificuldade. Então, qual é o clube, qual é a pessoa que pode dizer, olha, o meu mês de abril será desta forma, o meu mês de maio vai acontecer tal coisa, em julho eu vou tirar férias, em dezembro, ninguém pode falar nada. E o futebol está no meio de tudo isso. Mas o Flamengo é estável, o Flamengo tem um baita elenco. E esse daí é o segundo time do Flamengo. Tá? Agora, e ele joga o Carioca na boa, tem que melhorar o jogo do Flamengo, hein? Este time tem que melhorar seu jogo, ainda pode melhorar muito. Já o Botafogo tem uma temporada de reconstrução com dinheiro de Série B, lá no fundo da Série B e sem a expertise, sem o conhecimento de Série B, que os outros que lá estão têm. Time grande, que normalmente cai uma vez, alguns caem duas, outros caem três, outros viram fregueses, mas não tem essa experiência de Série B, vai ter dificuldade. Então, essa é do Botafogo. Me chama a atenção. Flamengo, tá legal, maneiro, fez o que tinha que fazer, ganhou, pode melhorar. Com este time, imagina o outro. E tem um ano bom pela frente, dependendo do que a gente puder jogar nesse ano. Botafogo é só dificuldade e é um trabalho muito difícil de tocar, é preciso ter muita paciência. E digo o que disse no Linha ontem, a culpa não é desses jogadores que estão em campo, não é de quem acabou de assumir, né? É algo muito longo, que vem de muito tempo. Ou o Botafogo se reorganiza, agora o torcedor não pode viver de ilusão. Infelizmente o torcedor do Botafogo e do Vasco, olha que do Vasco já teve chances, hein, várias, é preciso cair na real. Esses clubes precisam ser reconstruídos. A grandeza está na história, não no momento. O momento é muito ruim dos dois. Ô Mauro, boa noite para você. O Flamengo venceu o Botafogo 2-0. O que te chamou mais atenção, Mauro? Boa noite. Boa noite, Felipe, companheiros. Um abraço enorme a quem está em casa. O Flamengo vai aproveitando o campeonato aí e revelando mais gente da base, né? Isso é importante. Não é um ano de se gastar dinheiro, é um ano de ter os pés no chão, e o Flamengo, que já tem uma boa base, começa a colocar mais gente para dentro desse elenco. E pode começar a colocar uma interrogação também na cabeça do Rogério Ceni com relação ao Bruno Viana, né? Uma estreia boa, será que ele agora passa a ser o primeiro candidato, o mais favorito ali a jogar ao lado do Rodrigo Caio? Aí vai vir aquela questão, o que vai fazer com o Arão, né? Volta o Arão para o meio, não volta, enfim. Mas são mais opções aí para o Rogério. O Rodrigo fazendo gols na frente, evidentemente, ele já tinha mostrado isso nos jogos anteriores, mas enfim, é a base do Flamengo mostrando aí que pode ajudar, que o ano vai ser longo, tudo indica de novo que teremos um ano muito difícil, com muitos jogos, com jogos assim, com espaço muito pequeno de tempo entre um e outro, e aí é fundamental você ter um elenco forte. O Flamengo já tem o melhor do Brasil, mas pode ter aí uns garotos que na hora H, naquela hora do cansaço, de fazer um revezamento, podem dar um suporte muito bom para o Rogério Ceni. Vitor Birner e Zé Elias, como vocês se dão tão bem, eu já jogo para os dois ao mesmo tempo. Uma pergunta sobre os autores dos gols, né? Nós temos o Rodrigo Muniz e o Hugo Moura. Muniz, que foi bancado na época do Brasileirão um bom tempo pelo Rogério Ceni, e, nossa, ele foi criticado à beça por isso. Estamos só no Carioca, Flamengo jogando com um time B, existe um contexto. Mas dá para ver acerto nessa aposta? É a hora de dar crédito pro Rogério Ceni? A pergunta é para os dois, mas eu começo contigo, Vitor Birner. Boa noite. Boa noite para você, Felipe Mota, boa noite aos colegas, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o campeonato estadual é um torneio muito pequeno, tá?
para os times que são gigantes e que têm grandes pretensões na temporada. Os times não tiveram uma pré-temporada. Os times não tiveram nenhum período de preparação, de férias, de descanso, a não ser aqueles como o Flamengo, que abriram mão de atuar nas primeiras rodadas com suas principais equipes, seus principais jogadores. Então, dar crédito ao Rogério nesse momento significa dar crédito ao planejamento que está sendo feito, que é de colocar para esses jogadores uma chance de mostrarem serviço, uma espécie de peneira, para que eles possam atuar, ganhar experiência, ganhar confiança, mostrar quem pode ser útil durante a temporada. Qualquer coisa além disso, nesse momento, é uma loucura, é um devaneio, é um exercício de adivinhação sem qualquer capacidade de ser mensurado, porque, no final das contas, os jogadores vão servir para o Flamengo se funcionarem nos grandes campeonatos e quando forem testados em nível muito mais alto, inclusive emocionalmente, né? Jogos de mata-mata de Libertadores, partidas decisivas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Então, até o momento, sim, ponto pro Rogério, porque está planejando corretamente a temporada. Se isso vai continuar, se ele vai usar esses jogadores, como por exemplo o Mateuzinho, que tem ido bem, usar mais na lateral direita, caso o Isla não consiga recuperar o seu futebol de antes, eu já não sei. Mas por enquanto ele tem feito as coisas certas, um elogio para ele, mas ele precisa fazer muito mais para ser o técnico que o torcedor do Flamengo precisa. E aí, Zé? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Calçade, professor Calçade, né? Tanto tempo que não fazíamos um programa junto. Vitor Birner, querido Mauro. Eu concordo com o Birner nesse sentido, né? Eu acho que assim, o Rogério foi campeão brasileiro, mas no mesmo dia que ele bateu o campeão brasileiro, tinha uma hashtag, fora Rogério, né? Então eu acho que ele tem que se firmar ainda, tem que conquistar um pouco mais essa torcida. Eu acho que ainda há uma insegurança, uma dúvida, né? Como será o trabalho do Rogério Ceni desde o começo? Eu acho que isso todo mundo está pensando, né? Porque ele chegou no meio do caminho, pegou um time que todo mundo estava esperando que ele fosse transformar o time da água para o vinho, né? E ele não conseguiu fazer essa transformação de imediato. Ele fez bons jogos, mas também jogos abaixo, algumas substituições questionáveis, né? Opções questionáveis, mas tudo da cabeça dele pelo processo que ele vinha passando, de conhecimento da equipe. É muito diferente você jogar contra o Flamengo e dirigir o Flamengo, né? São outras coisas, ainda mais você vindo do Fortaleza, é totalmente diferente. Então o Rogério experimentou isso no Campeonato Brasileiro e agora ele vai ser testado, né? Vai ser testado, vai ser questionado, vai ser pressionado devido ao começo de trabalho. Como o Birner falou, não tiveram uma pré-temporada, mas tem o conhecimento do treinador, tem o conhecimento do jogador, tem o lado da amizade, né, da troca, te dou uma mãozinha aqui, depois você me ajuda a dar a sua mãozinha ali. Quer dizer, existe esse tipo de relacionamento dentro de um elenco, mas o Rogério, sem dúvida alguma, vai ter que testar. É um time forte, é um time que tem um elenco realmente muito forte. Esses meninos são bons jogadores que acrescentam muito. Agora, precisa ver em outro campeonato estadual, com todo respeito, você tem 2 ou 3 jogos para ser testados ali, né, para eles serem testados, tem as finais, quando se chegarem, para realmente ver a questão emocional, né? Esse lado desses jogos, infelizmente, o campeonato estadual já não tem mais aquele apreço, né? Serve realmente para os garotos, mas para aqueles que são mais velhos, mais rodados, vamos dizer assim, né? Você já não precisa testar tanto ou provar para o seu treinador o que você sabe fazer. Mas o Flamengo é uma incógnita também, né? A gente está falando do Rogério, mas é um time que você tem Bruno Henrique, que o ano passado já não foi tão bem, né? Everton Ribeiro, que alternou muito durante o ano, fez boas partidas ruins também, né? Tem esse lado aí que o Flamengo, o Gabigol, embora tenha feito bons jogos, bons números, mas não era o mesmo Gabigol, né, que foi do ano de 2020, 2019 com o Jorge Jesus. Tem muitas coisas aí que o Rogério precisa mudar ou colocar no caminho que deu aquela derrapada, né, vamos dizer assim, tem que colocar no caminho de volta. A coisa mais curiosa, e o torcedor do Flamengo está cansado de saber disso, isso vai entrar na avaliação, o Rogério tem que saber disso também, é que o grande trunfo do Rogério é também o que pode ser, de acordo com o que acontecer em campo, seu calcanhar de Aquiles, que é o fato de, em todas as partidas, ele ter à disposição um elenco melhor que o do seu adversário. E eu não estou falando só aqui no Brasil, estou falando no continente, porque o River perdeu jogadores, está se remontando, a gente não sabe se vai conseguir
reestruturar a equipe no mesmo nível de antes. Os times que podem competir em termos de time titular, elenco ainda não, com o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, no cenário atual isso. Se o Flamengo vender jogadores, se outro time trouxer mais, aí muda. No cenário atual. Então, isso dá ao Rogério a óbvia obrigação de produzir um futebol melhor que o dos outros. Principalmente porque essa equipe já jogou esse futebol com o Jorge Jesus. E por mais que a gente saiba que é outro momento, pandemia, preparação física e etc e tal, o time jogou. E os jogadores estão aí. Com exceção de um ou outro, os jogadores continuam no elenco e há mais opções. Então ele vai ser cobrado por isso. Não por jogar o futebol exatamente igual, mas por produzir o melhor futebol da América. Porque tem o melhor elenco da América. E se não conseguir, ele vai ser muito criticado porque tinha o melhor elenco da América e não conseguiu transformar isso em qualidade dentro de campo. Pessoal, tem um assunto, a gente tá falando do Muniz e do Hugo, que é o Bruno Viana, se não me engano, ou o Calçade, acho que foi o Mauro falou do Bruno Viana. A gente tem um tweet separado porque ele realmente agradou bastante nas redes sociais a torcida do Flamengo, e esse é um tema. Se o Muniz e o Hugo entram nesse debate difícil da gente classificar por causa do estadual, a contratação do Bruno Viana era para sanar uma dificuldade do Flamengo que ele teve com a zaga. Se a gente não tiver o Twitter pronto aí, engatilhado, produção, eu já jogo para os nossos comentaristas, mas tá na tela. Tá aí o nosso craque da torcida do jogo, bem demais, Bruno Viana. E aí, Calçade, entra um debate. Primeiro, a avaliação individual dele, eu queria que você falasse. Mas segundo, foi, digamos, o calcanhar de Aquiles do Flamengo 2020, quando o Léo Pereira e Gustavo Henrique não assumiram um protagonismo na reposição do Pablo Mari, e a solução na reta final foi um William Arão improvisado. O que eu te pergunto na cabeça do Rogério, você imagina que essa opção pelo Arão ela foi emergencial, assim, não seria um propósito dele ter de forma fixa isso, foi ali, naquele contexto, e que seria uma maravilha o Bruno Viana emplacar? E aí eu te pergunto, acha que ele vai emplacar? Vai furar essa fila de Léo Pereira, de Gustavo Henrique, e até de repente empurrar o Arão para o meio de novo? Bom, eu entendo que primeiro, o Arão foi emergencial, mas algumas decisões emergenciais acabam virando solução. E aí depende de cada um. Se você gosta, se eu gosto do Zé, o Birner e tal, e o treinador é quem decide. É um Flamengo que, do jeito que terminou jogando 2020, não, né? Terminou jogando isso aqui, ó, 2021 e começa em 2021. Novamente, é um Flamengo que tem o Arão. Então, você olhando assim, se você fosse o goleiro do Flamengo, você enxergando o time até lá no ataque, você tem o Arão na zaga, tem Gerson e tinha Diego no meio de campo, à frente, né? E é um time que tinha Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. É uma equipe extremamente ofensiva. E ofensiva porque trata muito bem a bola, né? Também tem isso. Então a bola que circula no meio de campo com Gerson e Diego é diferente de ter ali um volante que recupera e toca para distribuir para o companheiro, porque ele não vai lançar uma bola. E ali no meio de campo tem o Diego que lança, tem o Gerson que pode se infiltrar, tem o Arão que pode fazer uma saída ótima de bola. Então, dentro da ideia do treinador, é uma série de aspectos de formação, de caráter e do jogo que ele quer configurar no time. Aí é por isso. Eu quero sair bem lá de trás. O Arão faz essa saída. Essa é uma alternativa. Então, o emergencial pode virar uma solução. Agora, o Flamengo sentiu problemas e efetuou aí uma aquisição. Mas eu acho que o estadual é um bom torneio, ainda mais o estadual do Rio hoje. É preciso entender que Vasco e Botafogo têm camisas muito fortes e pesadas, mas situações muito ruins no momento. Então, é o Flamengo e o Fluminense no estadual. Então, você não pode pegar o estadual e falar e cravar, deu certo. Você fala assim, opa, tenho bons indícios. Vamos ver agora em competições que realmente dizem alguma coisa do ponto de vista competitivo. Eu acho que serve para isso, tá? Então, legal. Bom ponto inicial. Mas não dá para você tirar toda a sua análise e cravar isso tranquilamente. Gente, tudo é jogo,
Mas o que nós estamos vendo agora são jogos, sim, que a qualidade é bem ruimzinha, né? Não é uma preocupação brasileira a qualidade. Ele vai depender do sistema de marcação todo, né? Não é um jogador que resolve sozinho. De repente pega o Atlético bem treinado, se o Cuca acerta o trabalho, Hulk de um lado, Keno do outro, Nátio Gonzalez armando, ele se movimentando, Vargas na frente. Como é que fica? É diferente desse jogo do Carioca. Estão falando do futebol em outro patamar. Então, como disse o Calçade, de início, então, parabéns. Depois, vamos saber lá na frente. Ô, Birner, mas aí aqui o Felipe chamou da outra vez, não consegui fazer o contraponto. Desculpa, né? Zé. Estou com esse assunto do Atlético, eu ia falar justamente isso. Quando você fala sobre o melhor elenco, o Atlético acho que não está igual ao Flamengo, não? O Atlético, em relação à posição por posição, tem 2 grandes jogadores por posição. Eu acho que os laterais do Flamengo são melhores. E eu acho que o Flamengo ainda tem um pouco mais de opção na frente, 2 centroavantes de nível mais alto. Uma outra coisa que diferencia os elencos. E meio campo? Porque assim, a gente não sabe, por exemplo, o Bruno Henrique o ano passado já não foi bem. Já não foi o mesmo Bruno Henrique de 2019. Né? Dependeu muito do Arrascaeta. Aí o Everton Ribeiro também alternou boas e más partidas, embora tenha muita qualidade, né? Eu acho que o Atlético pode aí dificultar para a equipe do Flamengo nesse sentido. O Palmeiras também, porque aí já tem um treinador que já conhece mais o seu elenco, já sabe onde ele pode tirar, onde ele não pode tirar. Os jovens que podem melhorar na temporada que vem também. Tem evolução aí pela frente desses meninos, né? Então, assim, eu acho que esse ano o Flamengo não está tão nadando de braçada como nós vimos em algum tempo atrás. Zé, Oi. E é o seguinte, né? O Palmeiras vem de Libertadores e Copa do Brasil, ele vem de realizações, conquistas, e tem um trabalho para desenvolver, né? Sim. Bom frisar aqui e falar em todos os programas. Primeira semana inteira de trabalho foi a passada quando o jogo contra o São Bento não ocorreu. Isso desde que assumiu o Abel Ferreira. Então é o seguinte, você vai ali passando um pouquinho para o time, mas não dá para dizer que ele conseguiu treinar exatamente como ele queria. Então, ele conseguiu muita coisa, mas ainda tem que fazer muita coisa. Não sabemos se vai conseguir. Mas tem título para carimbar. Flamengo. A ideia de Flamengo vem de Jorge Jesus e com o Rogério Ceni agora com título brasileiro. Então também tem título para carimbar. O Atlético, eu concordo com você, Zé. O time você fala, poxa, Hulk, Keno, Vargas, tem o Nátio. Peraí, cara, eu tenho um time aqui que pode jogar bola. Mas tem que fazer, né, Zé? Porque o São Paulo ficou no meio termo, né? Assim, vai ou não vai? Toma uma chapuletada e joga. E o assunto pro Calçado e pro Zé, o Cuca gosta muito desse jogo de perseguição individual. Eu tenho dúvida se esses jogadores vão se adaptar a isso. Se é o jogo ideal pro Atlético ou se ele vai adaptar o sistema de jogo ao que os jogadores podem fazer melhor. Até porque o Cuca é um cara que conhece futebol. Mas ele, às vezes, é um pouco teimoso na ideia de jogo. Mas se você analisar, desses 3 times que nós estamos falando, o único que não é incógnita, que você já sabe o que pode acontecer pelo trabalho que foi apresentado com sucesso, é o Palmeiras. O Flamengo, a gente não sabe o que o Rogério vai fazer nesse time, se ele vai conseguir fazer o time subir de produção, crescer, melhorar, valorizar, ter um time com regularidade, a gente não sabe ainda, é uma incógnita. Né? Porque agora, vamos dizer assim, que agora o Rogério vai ter um pouquinho de tempo para poder colocar a sua forma de trabalhar. Eu acredito que se ele conseguir, ele vai transformar um Flamengo muito forte, porque ele é um bom treinador. Tem os seus defeitos, tem os seus acertos, isso é normal de todo mundo, em toda a profissão. A gente morre e não sabe tudo da vida, né? A gente morre aprendendo, né? Então o Rogério tem isso, e tem o Atlético, que também é o que você acabou de falar. Será que o Cuca vai conseguir? Eu acredito que sim, porque o Cuca mudou, né? O Cuca do Palmeiras e o Cuca do São Paulo foi diferente do Cuca do Santos. O Cuca do Santos não foi esse treinador de marcação individual. Em alguns casos, por exemplo, no jogo contra o Boca, que dava para ver, o Alisson, vem cá, marca o Tevez porque ele é o cara que pode decidir pro Boca. Ali nós vimos uma marcação individual, que é que você está falando. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que vai ser bem legal esse ano agora, por conta da capacidade dos times, do questionamento, né, da curiosidade sobre o trabalho dos treinadores, e também essa nova fórmula da CBF, né? Não pode mandar embora treinador, então tem isso. Mauro, Birner, só não pode vir com a história do tal galo doido, né? A torcida tem que esquecer esse negócio. A gente já falou aqui
em outros programas, não é time... Porque assim, essa história de não sei o que doido, para nós tudo é sofrido, isso aí para mim é coisa de time limitado. Porque... Agora é galo sábio, galo inteligente. Que susto, hein? O que não dá... Não, porque, cara, seguinte, pra mim isso minimiza o potencial que você tem na mão. Quando você fica na base do doido, do sacrifício, você, pô, olha, Hulk, Nacho, você fala assim, pô, isso aqui é doido, é sacrifício, tem que fazer esses caras jogarem o máximo que eles podem. Tem que fazer o Corinthians. Jogando o máximo. Exato. E alguns outros times, exatamente, Mauro. O Corinthians. Ô, Felipe e amigos, respondendo a primeira pergunta lá atrás, ainda do Bruno Viana, óbvio, foi bem nesse jogo, tal, que legal, mas eu ainda tenho muita dúvida se ele é um jogador melhor que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Eu não sei se em 2019, antes de irem para o Flamengo, se você contrataria o Bruno Viana ou faria como o Flamengo fez, trazer Léo Pereira e Gustavo e tal. Então, assim, estreou bem, tá ótimo, legal, parabéns. Será que ele vai ser o titular? Não sei se ele joga mais do que os outros, né? Por que veio também? Por que o Braga soltou? Né? É o Gamarra da vida? Vamos com calma aí. Eu acho assim, anteriormente a gente elogiava muito o Gustavo e o Léo. Tanto elogiava que o Flamengo foi buscar, mas é que não deu certo. Entrou em fria, fizeram bobagem e tal, ok. Estão meio queimados, estão bem queimados lá. Tomara que o Bruno tenha sorte maior. Diga, Felipe. Não, eu já vou trazer, inclusive, o Palmeiras para esse debate também, agrupando ao Flamengo a história do Brasileirão e tudo mais, e de outras competições, mas aí eu jogo para vocês, mas já devolvo para você, Mauro, e os outros fiquem à vontade. Nessa da zaga se estabelecer com os zagueiros, é uma questão óbvia o Arão voltar como volante e o Diego sair, na opinião de vocês, ou não? Não sei se é óbvio, mas eu até imagino que o Rogério, óbvio, né? Foi um trunfo, poxa, acertei uma bola, dei uma bola dentro e tal. Ele já até falou isso na entrevista, né? Ele coloca como uma grande sacada dele ter voltado o Arão. Daí agora, ele vai começar uma temporada, como está todo mundo dizendo aí, agora que a gente espera ver o trabalho realmente do Rogério, que time ele quer, que jeito ele quer jogar e tal, porque do jeito que ele pegou, era aquela história, vou dar um pouco de continuidade, vou fazer com que esse time continue ganhando e chegue ao título e tal, e aos trancos e barrancos, essa é a verdade, chegou, né? Chegou inclusive perdendo no último jogo, mas chegou ao título e tal. Eu sempre torci para ele permanecer lá exatamente para ver qual é o time dele agora, qual é o esquema dele agora e tal. Eu acredito até que mesmo tendo tido essa grande sacada tal, que ficou ali poxa, tirei o coelho da cartola e tal, e ele tem falado disso, mas que ele vai optar mais por um zagueiro mesmo. Se o Bruno der certo com o Rodrigo ali, aí a bronca vai para o meio campo, Tem o Thiago, sabe-se quando e tal. E aí vai disputar lá Arão, Thiago Maia, Diego. Se ele tiver uma defesa bem postada. Até porque, o Bruno tem 1,87 m, é zagueiro, como diríamos e tal. Fala, Calçade. Não, Mauro, eu queria apelar para vocês e para o volante do programa. Porque, temos... Cuidado que só carrinho ali, hein? Então, não é não. Eu tô falando aqui. O seguinte, poxa, eu acho que o Flamengo tá pensando só quando ele tá com a bola. Eu tenho que pensar um pouco no Flamengo sem a bola. Assim, por exemplo, as costas de Gerson e de Diego. Volta pro Zé. Não são jogadores acostumados a trabalhar aqui, ó. Quem ocupa ali o espaço entre a zaga e as tuas costas, não são jogadores acostumados a isso. Mesmo o Arão, a discussão lá na frente era o Arão primeiro volante, quando estava Abel. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Aí o Arão primeiro volante. Agora o Arão tá na zaga. Quer dizer, te cuida Diego. Os goleiros daqui a pouco estão ferrados. Porque o Arão no gol. Então, é o seguinte, esses espaços que são espaços perseguidos no futebol, de bolas que entram nas costas dos volantes, entre os zagueiros. Tem, por exemplo, o sistema 4-1-4-1 é um sistema muito usado e que facilita para você ter um jogador no recheio das linhas, justamente para ser cuidadoso com isso. Então, para mim, na minha visão, é um Flamengo pensando só quando ele tem a bola. Eu acho que o futebol não é feito só disso. Então, depois queria ouvir o Zé
Porque ele jogou aí a vida toda, ele manda. Eu vou tocar a bola pro Zé antes também, por favor, com mais uma curiosidade. Porque eu acho que o William Arão, ele é um zagueiro também. Eu não vejo nenhum problema com o William Arão jogar na zaga. O Diego nunca vai ser um volante, ele vai ser um construtor ali que ocupa espaços, que orienta inclusive o time, que tem uma utilidade, e dependendo de contra quem o Flamengo for jogar, compensa pensar no time muito mais com a bola do que tentar tornar a equipe mais equilibrada. Mas eu vejo, e aí eu queria saber o que o Zé pensa, principalmente quando o Thiago tiver condições de jogar, apesar de também não ser um primeiro volante, o William Arão podendo ser zagueiro e só o Diego saindo das duas mudanças. Não sei o que o Zé pensa. Ô Zé, pera, fui bem de João Kleber agora? Espera aí, Zé, que eu vou trazer só mais um tema pra você fechar esse e já abrir o próximo, que é Palmeiras. Eu prometi trazer o Palmeiras. Palmeirense esses caras estão falando do Flamengo, poderosos somos nós. Vamos lá, coloca na tela a primeira rodada do Brasileirão, o Zé vai fechar, mas só porque daí ele já abre também esse assunto. Primeira rodada do Brasileirão tem simplesmente Flamengo e Palmeiras. Aí, ó, Flamengo e Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Inter, Sport, Bahia e Santos, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Fortaleza, Ceará e Grêmio, Furacão e América Mineiro, Chapecoense e Red Bull Bragantino, Cuiabá estreando na Série A em 2021 contra o Juventude, aliás, 2 times que conseguiram acesso, previsão de início 29 de maio. Zé, fecha essa história do Flamengo e já abre essa discussão que envolve Flamengo e Palmeiras, que é queimar cartucho um jogo desse na rodada 1 ou pra você em pontos corridos isso não faz a menor diferença, Zé? Vou começar de trás para frente, né? Não, acho que não faz a menor diferença, né? Isso aí, até porque depois nós teremos 30 e tantas rodadas pela frente, Libertadores, Copa do Brasil, tem muita coisa aí pela frente em termos de emoções, vamos dizer assim, nos campeonatos, né? Eu não vejo problema, não. Em relação à pergunta e às observações anteriores, né, tanto do Calçade como do Birner, eu concordo muito com o Calçade, né, e com o Birner em relação ao Thiago Maia. Eu estava até pensando, tá faltando um jogador no meio campo, a gente está falando, né, é o Hugo Moura que jogou no Curitiba, não, e o Birner lembrou ele, o Thiago Maia, né, que até... antes de se machucar, de se lesionar, estava fazendo um campeonato também fantástico, estava jogando muito bem. E ele tem uma possibilidade que, por exemplo, o Diego não tem, e também o Arão, né? Que é um marcador, mas só que ele sai para o jogo, ele tem muita força, né, de sair. É o famoso jogador box to box, né? O cara que consegue fazer essa... Não, Zé, esse termo não, hein, Zé? Área, por favor. Calma, em homenagem ao Hoffman G, né? O Hoffman que está nos assistindo, criador desse termo, né? Então, e é o cara que consegue fazer isso. O que acontece é que quando os adversários enfrentam o Flamengo, eles enfrentam já condicionados a determinadas situações, né? Então, por exemplo, um time pequeno vai enfrentar o Flamengo fechado. Então isso facilita para o Rogério, vem cá, eu posso ter um meio campo mais técnico, porque a tendência é eu ficar um pouco mais com a bola nos pés e sofrer com contra-ataques. E nos contra-ataques aí eu tenho como fechar, eu tenho como evitar, né? Aquela faltinha tática, tem os dois zagueiros que sobram e aí centraliza talvez um lateral fechando, quer dizer, um lateral fechando para os dois zagueiros sobrarem, né? Um marca e o outro sobra para fazer cobertura. Tem uma série de variações, ou se não, você segura um volante ali para poder fazer, como o Calçade falou, né? No 4-1-4-1 você segura um volante para fazer um terceiro zagueiro e você deixa os dois zagueiros prontos para fazer as coberturas dos laterais. O problema é que o Rogério tem uma série de soluções, mas o que vai determinar muito é a postura do time adversário. Contra times grandes, por exemplo, contra o Atlético, se jogar, fazendo uma projeção, né, imaginando que as duas equipes estejam jogando bem, o Flamengo vai sofrer um pouco para jogar com o Gerson e com o Diego, porque você vai jogar contra o meio-campo, fazendo uma projeção de meio-campo com o Nacho, né, com o Hulk, ou seja, você já não vai ter, o Flamengo não vai ter mais a mesma liberdade, porque os laterais vão ficar preocupados. Como é que eu vou sair? Tem o Keno para puxar contra-ataque, tem o Hulk puxando contra-ataque, velocidade, fechando por dentro, né? O meio-campo que se mexe bastante, tem o Zarate, então assim, vai ter que existir esse equilíbrio de uma marcação, e aí entra no que o Calçade fala. Tem que saber jogar também sem a bola. Então o Rogério vai ter que saber escolher de acordo com o adversário, mas eu acredito que deve entrar o Bruno, né, na zaga,
e aí a concorrência no meio-campo vai ficar boa, porque teremos Diego, teremos Arão, tem Thiago Maia, tem bastante jogador ali no meio. Nada que impeça o Arão de começar como titular na zaga, né? Porque o ano passado ele deu resultado, então tem uma moral com o treinador. Mas o Bruno também é um bom jogador e tem essa capacidade de ter boa saída de bola. Sabe quando a gente vai ter essas respostas? Só que depois seguir. Conclui aí, Palmeiras. Depois a gente segue. O Palmeiras. Boa. Boa, Palmeiras. Até entrar no Palmeiras. Boa. O Palmeiras, nesse primeiro jogo, nós vamos ter a resposta por essa conversa aqui. Se o Rogério vai voltar com essa ideia, do jeito que terminou o Brasileiro, como vai começar o próximo. Então ele vai com o Gerson e vai com o Diego, Arão na zaga. Porque se eu sou Abel, olhando para o adversário, Abel Ferreira, analisando o adversário, eu vou projetar meu time eu vou tentar pegar a Diego e fazer Diego sair para marcar, sair do conforto do centro para marcar do lado, eu vou puxar a marcação do Gerson, eu vou criar um desconforto para jogadores não especialistas ali. Porque, o Palmeiras sabe fazer isso muito bem. Sabe fazer, eu não sou, assim, eu não sou o cara, eu não sou na minha visão de futebol, eu não estou preso a isso aqui é improviso, isso aqui não é improviso. Depende do jogador. Né? Se o jogador característica não tem nada... e função. Exatamente, se ele não tem nada a ver, ele está num baita improviso. Agora, ele pode ser carimbado como uma determinada posição e fazer bem 3 ou 4. Então, o Abel vai olhar para o Flamengo e vai tentar assim, brincar com as deficiências que esses jogadores têm, porque eles estão ali escalados à frente. Então, o Palmeiras, eu desde já, se eu penso no Abel, pensaria assim... Por exemplo, o Rafael Veiga vai brincar muito nas costas dos volantes o tempo todo. Rafael, você vai buscar espaço e quando vier, você tira. Porque de repente eu ataco por dentro com o volante saindo para o lado. Então tem muita coisa para fazer. O Rony jogando, hein, Calçado? O Rony jogando entre o Felipe Luiz e os zagueiros. Exatamente. E ele tem a volta do Wesley, que a gente outro dia estava falando, né, Zé? A gente estava vendo o jogo aqui, batendo um papo pela internet, falando, dá uma olhada nos movimentos que o Wesley faz também. Então, vai ser um jogo, logo o primeiro jogo de cara, eu acho que vai ser um jogo sensacional, porque a gente tem equipes mais consolidadas, cada um com a sua forma de jogar, o campeão brasileiro versus o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, é uma ótima forma de iniciar o brasileiro. E do ponto de vista tático e estratégico, se não tiver nada atrapalhando, eu acho que vai ser um belo jogo. Um jogaço. A gente vai ter um preliminar antes, né, Calçado? É a Supercopa antes, né? Sim. Exatamente. A gente já vai ver isso em abril. A gente tem até aqui A gente vai ver isso em abril. Porque do outro lado... do outro lado o Rogério deve estar falando também, né? Não, imagina o Bruno Henrique flutuando entre o lateral direito do Palmeiras, que não sei quem é, será o Gabriel, ou se será... um outro, né? Se o menino vai jogar no meio, né? Vale pro outro lado, né? O Flamengo botando ali o Bruno entre o zagueiro e o lateral. Que zagueiro é esse? É o Rodrigo Caio, o lateral do Palmeiras. Eu acho que sim, é muito legal que vai abrir o campeonato com isso, mas a gente um mês e pouco antes, vai ter, né? Essa decisão já da Supercopa. Pra te falar a verdade, eu até gostaria de deixar um pouquinho para frente. Não sei o que vai acontecer na Supercopa, espero que seja um grande jogo, mas aí eu já não abriria com esse jogo, não. Eu não sei se isso aí foi sorteio ou escolhido. Eu não abriria com esse, não. Abriria cada um com o outro. Eu ia criar uma expectativa, Calçado, para esse jogo ser um pouquinho mais para frente. Principalmente dependendo do que aconteça na Supercopa, que eu imagino possa ser um grande jogo, entendeu? Aí deixar os dois ali, Atlético Mineiro, Grêmio, deixar um pouco mais para frente, que a gente já vai ter em abril esse encontro, né? Até pensando na Supercopa, que antecede esse jogo do Brasileiro, talvez já tenha sido pensado para criar um tiratema, uma revanche, porque a Supercopa vai levantar a taça. Alguém vai levantar a taça aí. Claro que na primeira rodada ninguém levanta a taça, mas você pode dizer, olha, vai dizer, o Zé Elias vai falar, é uma revanche. Mas irão criar essa manchete, hein? Guarda aí, hein? Guarda aí. Mas o Birner, eu tenho até um depoimento aqui do auxiliar do Palmeiras, o João Martins, falando sobre os próximos passos do Palmeiras, que a gente entra inclusive nessa decisão de Supercopa. Vamos ouvir. Assim, até o final do mês faltam uma semana, ou seja, não é muito tempo. E vamos trabalhar dia a dia, todos os dias no melhor das nossas capacidades, sabendo que dia 7
está programado um jogo muito importante e vamos trabalhar dia a dia sem pensar quando será o próximo jogo. E aí na tela a agenda, né? O foco no que interessa. Sem Paulista, Palmeiras se prepara para 2 decisões em abril. E o mês está terminando. Enfrenta o Defensa e Justiça nos dias 7 e 14 de abril. Palmeiras decide em casa. Isso é a Recopa Sul-Americana, campeões de Libertadores versus Sul-Americana. Supercopa do Brasil, partida contra o Flamengo no dia 11 de abril, no estádio Mané Garrincha. Ou seja, você percebe que essa partida é entre os 2 jogos decisivos da Recopa. E o Paulista, os jogos do estadual estão suspensos em função da fase emergencial definida no estado de São Paulo. Eu jogo a pergunta para os 4, mas Birner, abra você. Se a gente tivesse um contrato aqui para entregar na mão dos torcedores do Palmeiras, qual título você escolhe? Você acha que o palmeirense assinaria mais na disputa brasileira ou na disputa sul-americana, Vitor? Eu acho que nenhum deles é extremamente importante, mas ambos são bons, são prazerosos de serem vencidos, maiores, por exemplo, do que o título de campeão estadual. Tem um contraponto muito grande aí. O título maior é o da Recopa, mas o Defensa e Justiça perdeu o técnico, já não consegue repetir o mesmo futebol, vai recomeçar um trabalho pacientemente, é uma equipe pequena, quer dizer, o Palmeiras é favorito e se perder será criticado porque foi derrotado por uma equipe pequena. O outro título, que é um título de Recopa, no final das contas valem muito mais os títulos brasileiros da Copa do Brasil, é contra o Flamengo. Então, no final das contas, eu acho que título por título vai pesar a rivalidade e o palmeirense prefere ganhar do Flamengo. O Birner, depende muito do teu adversário, né? A Recopa. Qual é a Recopa? Você vai fazer a Recopa contra o Boca. Então a Recopa muda tudo. Peso. Você tem o Defensa e Justiça, a Recopa. Só que tem um ponto aí, que é o seguinte, pro treinador, aí eu tô falando pro treinador, tá? Pro Abel Ferreira, cabeça do treinador. Recopa Sul-Americana e a Supercopa aqui do Brasil, elas têm referências na Europa. Você tem a Recopa Europeia, campeão da Liga dos Campeões com campeão da Liga Europa, então você inicia a temporada assim. E você também tem ali, a Espanha faz sempre isso, né? Tem outros países também do campeão da Copa, aí você coloca campeão da Copa para jogar campeão do espanhol, e isso eles estão fazendo até agora para disputar. Ela virou um evento, né? Um evento maior, chegou a se até disputar fora da Espanha. Então eu digo o seguinte, você encontra referências europeias nesses títulos que são títulos, às vezes, de um único jogo, né? E é mais fácil o estrangeiro entender isso do que você explicar o paulista. E para ele é um torneio de verão aí que vai chegar até o inverno. Nem torneio de verão é mais, hein? Que diria. E aí, Zé? Qual vale mais pro palmeirense? É a rivalidade? E aí eu jogo também. É a maior rivalidade interestadual dos últimos, 10, 15 anos? Porque por muito tempo talvez tenha sido o Atlético Mineiro e Flamengo por tudo que aconteceu nos anos 80. Sim. É a rivalidade do momento ou já é desde ali de 2016, aquele ano de Gabriel Jesus, teve Copa do Brasil, teve Brasileirão e tudo mais. Como é que você vê essa rivalidade atual de Palmeiras? E já virou realmente rivalidade ou ainda não chegou nesse ponto? Não, eu acho que a rivalidade, a cada dia que passa, ela tá aumentando, né? É enorme, Zé. Tá grande, Zé. A cada dia que passa, ela tá aumentando, porque você tem já uma questão histórica entre Flamengo e Palmeiras, mas a questão agora são os dois times, a qualidade dos dois times, os títulos que esses times estão conquistando nos últimos tempos. E aí você tem, como o Calçade falou agora, vai ter a revanche, a manchete. Naturalmente, essas duas equipes, elas geram esse tipo de expectativa. E quando se gera essa expectativa, cria-se a rivalidade. Quanto mais você ganha títulos, mais você tem um rival, ou aquele rival que vai tentar te bater para justamente ultrapassar a sua marca. Eu acho que é isso que acontece com Palmeiras e Flamengo, pelo tamanho das duas equipes, pela história das duas equipes dentro do cenário do futebol brasileiro e por aquilo que eles vêm conquistando e fazendo diariamente, né?
Então a rivalidade ela aumenta. Se eu sou um jogador do Palmeiras e o Felipe me pergunta qual o título que eu quero ganhar, eu vou falar assim, todos. Se eu sou jogador do Palmeiras, a gente não escolhe não. Vamos pro jogo. Eu quero ganhar todos. E a torcida? Eu perguntei a torcida. O que você acha que ela vai pôr? Não, mas eu falei só... Na tela tem 3. Escolhe um dos 3. Depende do adversário. Se for contra o Boca, é lógico que é contra o Boca. Tem o Flamengo também. O Paulista eu acho que está atrás nisso. Mas aí depende, né? Se tiver o Corinthians na final... Se tiver o Corinthians na final, isso tem uma outra rivalidade. Se tiver o São Paulo, também. Então, assim, é difícil da gente falar essa é outra rivalidade, né? Como eu falei, você tem que trabalhar a cabeça do jogador para ganhar tudo. E a rivalidade você trabalha pontualmente em determinados momentos do jogo, ou pré-jogo, né? Eu acho que os títulos valem sim, Felipe. Não, os títulos valem demais. No final do ano, no final do ano mesmo ainda, né? E não da temporada, 2020, a gente perguntava... O que o Flamengo ganhou nessa temporada e tal? E tinha ganho 3 títulos, Carioca, Recopa e Supercopa. Mas não é tão pesado, precisa ganhar o Copa do Brasil. Não interessa. O Jesus ganhou mais títulos do que jogos, do que perdeu jogos. Por quê? Porque colocou esses 2 aí. E quer queira, quer não queira, acho que essa Recopa é um título internacional. Ninguém vai se lembrar daqui a 20 anos se foi contra o Defensa ou contra o Boca ou contra o River. Desculpe. Não vai não, vai falar que tem mais um troféuzão lá na galeria e que é lindo de morrer. A gente vai lembrar agora e tal. É um título sim, por que não é? É legal, é importante e tal. Enfim, o que acontece? Quando esse que eu vou dar uma pesquisada depois do programa. Quem marcou os jogos primeiro? A Conmebol ou a CBF? Por que o Palmeiras vai jogar quarta, domingo e quarta, caramba? Sendo que o Campeonato Brasileiro começa dia 29 de maio. Botaram os 3 jogos na sequência. Por que colocar esse jogo tão importante contra o Flamengo entre esses 2? Não dá para adiar uma semana? Será que já não sabia? Eu não sei, eu vou olhar aqui se já não estava marcada essa Recopa para dia 7 e 14, aí colocaram bem no meio aí. Eu acho assim, aí você machuca o cara dia 7, aí você não conta com ele contra o Flamengo dia 11, o jogo já perde um certo peso, não, vou poupar. Cara, os caras querem mesmo dar o nó na cabeça do Abel, essa é a verdade, viu? O português veio e falou, agora eu vou ter um sossego, vai começar uma nova temporada. Não, ele vai decidir 2 títulos, quarta, domingo e quarta. Aí depois ele espera mais de um mês para começar o Brasileiro de novo. Mais de um mês. E o Flamengo, que vai estar só nesse Carioca aí, usando do jeito que ele quer, me parece que a partir do próximo jogo até volta todo mundo, mas volta para pegar um gás para esse jogo do dia 11. Puxa, será que não tinha outra data para essa Supercopa do Brasil? Mas enfim, Léo Ferreira vai voltar aí cheio de trabalho. Eu acho que se já estava marcada a Recopa, puxa vida, mudasse essa data aí. Acho que o Palmeiras tem até direito a pedir isso, mas aí não vai conseguir, porque vão dizer que está já apertado por causa do Paulista, por causa do Carioca, por causa de não sei o quê. Diga-se de passagem, né, gente? Nem sei se vai ter futebol em abril, né? Vamos torcer para que sim, para que a coisa melhore. Exatamente. Enfim, vamos esperar para ver se teremos futebol em abril. Né? Mas acho errada a data, Calçade. Jogar 3, entendeu? 2 decisões, quarta, domingo e quarta. Pra que isso, cara? Mauro, a gente vai falar daqui a pouco dessa regra das trocas dos treinadores, né? Também entra nessa discussão toda que a gente tem um calendário... Calçade nessa aí. A gente tem um calendário absolutamente, assim... A minha definição sempre foi: o calendário é criminoso. Isso em tempos normais. Agora eu não encontro palavras. E não encontro atualmente... muitas palavras no Brasil eu também não encontro. E às vezes eu encontro, mas não posso falar aqui. Porque senão, né, o mundo cai. Então... É o seguinte, né? Então, cara, eu fico imaginando assim, eu nunca vi uma reunião, isso só antecipando, nunca vi os caras, vamos fazer a reunião no futebol. E o que nós vamos discutir? Qualidade do jogo. Nunca teve uma reunião. Nunca teve. Então, esse é um futebol que se vangloria, 5 estrelas, bate no peito, eu quero ver quando é que vai ganhar a sexta. 5 estrelas, e nunca discutiu qualidade. É um absurdo, né? E esse treinador que você está falando do Palmeiras vai ter assim, decisão. Eu espero, portanto, que eles, tanto o Rogério quanto o Abel, que tem
duas potências na mão. Isso vale para o Cuca também, que tem um avião assim que pode voar muito alto. Que eles usem o estadual para treinar esses times. Treinar essa semana eu ralei os caras. Eu sei que tem uma série de restrições. Vai lá, bota no jogo, fala para ele, esquece. Você não força, anda, que no segundo tempo eu te tiro. Eu posso fazer 5 alterações, mas usem para treinar. Não usem para competir contra equipes que não vale a pena, para ganhar um negócio que depois vai tirar, na verdade, a condição de ganhar os grandes campeonatos. Usem para treinar. Façam isso, porque esses times vão deitar no resto. Vão deitar. Palmeiras, Atlético e Flamengo, bem trabalhados, gente, vai ser brincadeira, né? Porque os outros estão tentando sobreviver. Esses caras estão ali na picanha e no filé mignon, é diferente, né? Ô Birner, a hora que o Zé estava falando da rivalidade, você no fundo falou, tá muito grande essa rivalidade. Enorme. Para você, ela é por esse fato recorrente de lutas por grandes jogos, grandes títulos, ou entra na equação essa coisa do poder econômico? Quem manda mais? Quem é mais capaz de contratar? Esse orgulho do torcedor de falar, esse jogador veio para mim, e os programas de debate falando esses dois são... É só esportivo ou o bastidor numa hora dessa também faz a rivalidade ficar quente? Não, acho que no final das contas se resume ao esportivo. Porque você citou muito bem, por algum tempo a maior rivalidade interestadual foi Atlético e Flamengo. E essa rivalidade foi sendo alterada, a principal, por muito tempo, né? Por exemplo, você pegar no meio da primeira década do século, o Inter brigou pelo São Paulo com o Campeonato Brasileiro e ganhou uma Libertadores do São Paulo. A rivalidade ali estava mais intensa entre essas equipes. Nesse momento, para o gremista, a rivalidade contra o Flamengo é gigantesca, né? Só não perde para a rivalidade contra o Internacional. Eu imagino que o flamenguista tá louco para ganhar o jogo do São Paulo, apesar de ter muito mais rivalidade com o Palmeiras. E eu acho que exatamente porque o Palmeiras teve hegemonia nas contratações por algum tempo e ganhou campeonatos, né, e o Flamengo passou a ter essa hegemonia nas contratações, isso redundou em grande futebol e em títulos, né, e na última temporada, quando o Flamengo tinha o melhor elenco, o Palmeiras conseguiu ainda beliscar 2 campeonatos e o principal torneio de todos, que é a Copa Libertadores da América. Essa rivalidade está gigantesca. Ela é de longe a principal rivalidade hoje no nosso futebol. Elas são sazonais. E assim, já teve Flamengo e Atlético, gigantesca, e por outros motivos, jogos até bem pegados. As rivalidades locais, essas nunca vão desaparecer, mas uma rivalidade hoje, Flamengo e Palmeiras, vem há alguns anos, porque se dá também pelo poder de investimento, né? E o Atlético pode entrar nessa parada aí, ser um terceiro. Tal. Então, assim, elas são sazonais, né? Sem tirar aquelas que, naturalmente, são, né, já descritas de uma outra forma aqui no Brasil, como os grenais, por exemplo. Tal. Agora, a gente tem que também combinar, né? Você pega, assim, Fla-Flu hoje, tá mais derrubadinho. O Vasco e Flamengo, tá mais derrubado. Você tem que dar uma, né? Você tem que acender ali a rivalidade, porque tá derrubado. Teve agora, o Cruzeiro e Palmeiras por um tempo também, que foi a rivalidade acentuada. Nossa, e de repente, né, Birner, fez assim, puf, cadê o Cruzeiro? Né? Então hoje está procurando do Cruzeiro. Lá na Grêmio e Palmeiras, né? Então Grêmio e Palmeiras, nas 90. Grêmio e Palmeiras. 90. Corinthians e Inter, sempre vem a história de DVD. Essa continua. Essa continua. Então, cara, assim, ainda bem que elas existem, ainda bem. O jogador também, acho que serve para estimular jogador, tal, se é que precisa disso, né? Ô Zé, em relação ao Abel Ferreira, o Mauro citou o Abel e tal, Jorge Jesus ganhou tudo, inclusive essas 2 competições que estão por serem definidas como Palmeiras na disputa. O Abel já disse que quer ganhar tudo, falou inclusive no Bola da Vez. Qual o tamanho que ele adquire ganhando mais esses 2 títulos? Não chega ainda no Jorge Jesus porque aquele Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras? Ou deveria, uma vez que ele está ganhando tudo também em curto período? Está na hora dele entrar nessa prateleira jesuniana ou não? Jesuíta? Eu acho que ele já entrou, né? Eu acho que ele já entrou. Eu não acho, Zé. Eu não acho que colocou na mesma prateleira, não. Não, mas quais foram os títulos? Quais foram os títulos?
Não, eu até acho que mereceria estar perto, mas eu acho que no conceito geral não entrou. Quais foram os títulos do Flamengo? No Jesus foi Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E daí ele ganhou essas duas competições, Supercopa e Recopa, aí veio o Carioca e tudo mais. Ele não ganhou ainda, a gente está falando da exposição, você falou que se ganhar. Sim. Se ganhar ele entra. Para mim, mas eu acho que ele já está. Mas eu acho que ele já está ali, está com um pezinho ali. Porque assim, a situação dele é totalmente diferente da do Jorge Jesus. E a gente tem que separar alguma coisa. Depende, o que te agrada? O futebol que foi jogado pelo Jesus ou o futebol que é jogado pelo Palmeiras? Depende, isso influencia muito, né, a análise de trabalho. Você gosta muitas vezes do Jorge Jesus, pelo estilo de jogo, pela forma, tá legal, você fica mais empolgado. O do Palmeiras não é esse futebol bonito, mas tem muita técnica, tem muita tática, tem muita estratégia, né? Tem muitas coisas que não são como a do Flamengo, que são espalhafatosas pelas questões técnicas, por causa da qualidade dos jogadores, mas você tem um trabalho tático ali excepcional, um trabalho de gestão, né? Porque, se eu não me engano, o Jorge Jesus jogou só o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Abel chegou em que situação? Quantos campeonatos ele jogou? Nós estamos falando o Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético, tá? Só sim, o Calçade acabou de falar. Vai ser a primeira semana, eu acho que é do Palmeiras, ou o primeiro período que ele vai ter para trabalhar um pouco com a equipe. Aí o Mauro pegou e já falou assim, mas ele vai ter jogo quarta, domingo, por que a CBF não mudou? Então, assim, a gente tem que analisar os momentos, o momento do Jesus, como ele chegou, como ele trabalhou, o momento em que da chegada do Abel, como era a equipe, a forma como ele disputou. Por exemplo, eu tenho minhas dúvidas se o Jorge Jesus iria conseguir colocar a equipe do Flamengo para jogar tão bem como jogou na questão da pandemia, né? Que você não sabia o que ia acontecer. Um jogo a cada 2 jogos, um jogo a cada 3 dias, viagens. Então, assim, tem uma série de coisas que são não questionáveis. Ele conquistou, e aí eu não estou tirando mérito, porque ele teve méritos mesmo. Mas dizer que o trabalho do Jorge Jesus é muito superior ao do Abel, eu não avalio dessa forma, não, porque o Abel teve dificuldades que o Jorge Jesus não teve. Mas, Vitor, acho que você... Assim, eu também não acho que deveria haver uma distância grande, mas eu sinto isso. Eu sinto que, independentemente dos títulos, eu acho que no momento que o Jesus ganhou Libertadores e Brasileirão, Felipe, ficou essa sensação de um rolo compressor do Flamengo, um futebol vistoso, que há um endeusamento do Jesus que eu não vejo. Eu não estou falando que eu acho certo ou que eu concordo. Eu estou falando que eu não vejo isso, Zé. E aí eu perguntei se teríamos isso. Não, o que eu estou dizendo é isso, porque assim, a gente tem, eu pelo menos analiso dessa forma. Eu não posso só analisar o futebol bonito, eu tenho que analisar o futebol bonito da forma como o Palmeiras joga, né? Porque a gente tem essa questão, né? O futebol bonito. O que é o futebol bonito? Por exemplo, é aquilo que o treinador treina toda semana, seja defensivo, seja ofensivo. O cara treina toda semana, chega no jogo, ele vai lá e consegue colocar tudo que ele treinou e consegue o resultado. Talvez não seja um futebol vistoso como o do Flamengo, mas é um futebol diferente, mas só com os resultados. Para o treinador é um futebol lindo. Talvez para o torcedor, esse futebol não me agrada. Entendeu? Então, assim, é muito subjetivo esse negócio, porque o futebol é bonito. Depende da forma como você vê o dia a dia. Eu particularmente, eu acho muito interessante o trabalho do Abel. A forma como ele teve a gestão do elenco, a forma como ele soube trabalhar. Por exemplo, o jogo que o Palmeiras fez contra o River Plate na Argentina, tirando os primeiros 15, 20 minutos, que foi o tempo de adaptação, e isso é natural, de pegar o tempo de jogo, posicionamento da equipe adversária, depois, o que o Palmeiras fez foi sensacional, né? Então, assim, tem essas coisas, a gente fica muito na questão, o cara jogou bem, bonito, e esse é o jogo bonito. Eu também gostaria de ter um jogo bonito sempre, mas às vezes o jogo bonito, vamos dizer assim, o Carille, o jogo do Carille, plasticamente era feio, não era um jogo bonito, mas só que ele treinava para fazer aquilo, os jogadores treinavam para fazer aquilo, e ele conquistou um título, conquistou títulos importantes. Você vai pegar, por exemplo, o São Paulo do Muricy. Como é que era o São Paulo do Muricy? Era o Muricy Mol. Mas dentro daquilo que ele treinava durante a semana, ele treinava para fazer isso. Entendeu? Então tem essas coisas que a gente precisa entender como funciona. E aí, Vitor?
Então, eu acho a comparação cruel entre os dois técnicos, porque o Jorge Jesus teve algumas semanas de preparação durante a Copa América e, como disse o Calçade, o Abel Ferreira chegou e não teve uma semana livre. Eu acho que o elenco do Flamengo era um elenco muito mais talentoso, mas que precisava virar a chave em todos os sentidos. De passar a ser competitivo, a passar a jogar de outra maneira, a escalação diferente, a modelo de jogo diferente e tudo mais, enquanto o Palmeiras, apesar de ter um trabalho muito ruim do Luxemburgo, quando o Cebola pega a equipe, já dá um direcionamento para aquilo que o Abel Ferreira faz depois. Então a comparação é muito cruel. Se você perguntar qual perfil de treinador eu gosto mais, eu gosto mais do perfil do Abel Ferreira. Não estou falando pelo trabalho de campo. Eu gosto muito da coisa do coletivo, né? Do nós ganhamos, nós perdemos, do valorizar o jogador acima de tudo, do treinador trabalhar pro clube e não de uma maneira personalista. O Jorge Jesus é extremamente personalista. Isso só já dá uma vantagem para ele em termos de marketing. Ele brilha muito. É o time do Jorge Jesus e ele consegue fazer isso, e eu acho que foi interessante, conseguir no Flamengo, sem ofuscar o brilho dos jogadores. Tem que colocar isso. Tem técnico que quer brilhar muito, e aí você tá Vanderlei Luxemburgo, claramente, que muitas vezes parece que eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. O Jorge Jesus, não. O Jorge Jesus, ele conseguia dividir as coisas melhor. Então, mesmo gostando mais do Abel Ferreira, quando eu vou pro produto final, o futebol que os times apresentaram, esquecendo qualidade, esquecendo o período de treinamento, que tornam as comparações injustas, eu gosto muito mais do Flamengo. O time do Flamengo jogou um futebol muito superior ao futebol que o Palmeiras mostrou na última temporada, o que não tira nenhum mérito do Palmeiras nas conquistas, até porque é uma temporada atípica. Então, se eu tivesse que escolher um time para torcer desses, né? Qual time desse vai botar minha camisa e vai jogar qual futebol? O do Flamengo. O Palmeiras foi extremamente competitivo, inteligente, guerreiro e merecedor dos títulos. O Flamengo foi tudo isso, mas também foi avassalador. Outro dia eu tava, assim, a gente tá rodando na internet, eu vi um tweet, assim, sensacional, né? Que dizia o seguinte, em espanhol, falava assim: o que o comentarista gosta ou deixa de gostar, eu acho que tem uma pequena relevância. Sim, eu não posso definir o que é futebol bem jogado, né, por aquilo que eu gosto. Então, assim, quando está dentro da minha moldura, daquilo que eu gosto, é bem jogado. Quando está fora, é mal jogado. Não, futebol bem feito pode ser um futebol que esteticamente você defina como lindo, mas pode ser um futebol que esteticamente consiga vitórias. Um futebol que mais vertical, um futebol que recupera a bola, sai em velocidade. Eu acho aquele futebol em que a bola circula. Mourinho versus Guardiola, por exemplo. Eu acho esse futebol, eu particularmente curto mais. Assim, mas eu não posso dizer que o outro futebol jogado que não se enquadra ao meu gosto seja um futebol ruim. Porque a tentativa de fazer um jogo bonito pode ser uma porcaria. E a tentativa de fazer um jogo mais objetivo, com outros mecanismos, né, dentro de campo, outras vias, pode ser também mal feita. Ou pode resultar em resultados assim, fantásticos, que levem a equipe a disputar título. Porque quando é bem feito, é bem feito. O problema é quando tudo é obra meio assim, é tudo mais ou menos. Aí você pode ter, tanto numa via quanto na outra, um jogo mais ou menos. Então, assim, o que o comentarista gosta, eu acho que vai até a página 5. Eu acho que a gente busca dizer, dentro daquele padrão que o treinador escolheu, ele está fazendo bem feito ou mal feito? A gente pode falar, dentro daquele padrão é excelente. Acho que vai mais ou menos na linha que o Zé estava falando. Quer dizer, ele pode ser diferente do meu gosto, mas eu tenho que ter a condição de dizer e analisar que ele faz bem feito dentro dos caminhos buscados por determinado treinador. E aí, Jorge Jesus e Abel Ferreira são caras de mundos completamente distintos. Completamente distintos. Completamente diferentes aí. Ô Mauro, eu quero ouvi-lo, mas tem um assunto de técnicos que está na nossa pauta, que já que a gente está falando de técnicos, eu vou trazer e deixarei por último Birner e Calçade por motivos
mencionados, até porque acho que isso fará o debate ficar ainda mais apimentado. Mauro, o lance do fim da dança das cadeiras. Brasileirão 2021, limite de trocas de técnicos. Times só poderão ter 2 treinadores e realizar uma demissão. Se houver uma segunda demissão, o terceiro profissional terá que ser alguém que esteja trabalhando no clube há pelo menos 6 meses. Técnicos inscritos só podem se demitir uma vez caso queiram treinar uma outra equipe da competição. Se pedir a segunda demissão, não poderá ser mais inscrito. Se o técnico se demitir, o clube não será limitado. Se o clube demitir, o técnico não será limitado. Então, assim, o treinador se demitiu, o clube não entra esse treinador na conta. Ele tem direito a uma demissão e isso não conta como demissão. A gente sempre fala que existe uma grande dança das cadeiras, que essa relação promíscua em relação aos clubes, treinadores e tudo mais que acontece, ela é nociva ao futebol. Com isso, você acha que é o caminho certo para resolver ou a questão seria outra, Mauro? Não, me agrada essa medida, me agrada. Eu faço parte daquela turma que prefere trabalhos longos, né? E mesmo que no início não funcione, mas eu acho que você estudou antes para contratar, né? Se a sua diretoria traçou um perfil do que você queria, do elenco que você tem, trouxe um técnico, eu acho que você tem que dar tempo para ele trabalhar, né? Ninguém deve escolher por acaso. O cara passa ali na porta, esse cara aí vamos botar para dentro aqui e treinar nosso time. Em geral, os clubes estudam, às vezes o salário não dá e tal, não tem condições de trazer um ou outro e traz um terceiro, mas enfim, é sempre uma decisão estudada. E acho assim péssimo quando um mês depois, 4, 5, 6 jogos e o cara já está sendo dispensado. Aí o mesmo acontece também com técnicos, e aí a gente vê essa discussão há muito tempo, né? Aí o cara recebe uma oferta melhor e, largou aqui porque o salário foi melhor e tal. Todo ano tem isso. A gente viu ano passado, independentemente do condeno internacional, a gente não ter ainda definido exatamente se ele saiu porque brigou ou porque era muito melhor ir mesmo para a Espanha, mas o Odair deixou o Fluminense porque era uma grana melhor, e vários, todos os anos tem isso. A gente teve já, né, olhando só o Brasileirão, de 2003 até 2020, vários times, né, ou pelo menos muitos, para o meu gosto, que chegaram a trocar 4 vezes o técnico no ano, é o número máximo. Tem vários que trocaram 3 vezes, mas tem vários também que trocaram 4 vezes. Aí eu acho um absurdo, né? A média do futebol brasileiro não chega a 6 meses, sabe? É 5,9 meses nessa dança das cadeiras aí, na permanência de técnicos. Tanto é que quando a gente vê a história do Renato, né, o próprio Diniz, até então no São Paulo, a gente dizia, nossa, olha, já passou de 1 ano, nossa, agora 1 ano e tanto, né? Então a gente começa a contabilizar isso aí, porque pra gente é muito. O cara aguenta no máximo um campeonato e a média 6 meses. Então, assim, me agrada isso, porque aumenta a responsabilidade na hora da contratação, aumenta a responsabilidade. Fui trazer e tal. Agora, tem direito a uma troca? Acho natural. Por exemplo, vamos para a parte mais prática. O ano passado, depois de um grande ano anterior, o Corinthians achou que o Thiago podia ser o grande cara para mudar o perfil do Corinthians. O Carille e tal, não sei o quê. Carille vencedor, mas daquele jeito, vamos mudar. Aí traz o Thiago Nunes. Só que o próprio Corinthians não deu a ele, no meu entender, jogadores para que ele desenvolvesse o esquema dele. Então não estavam satisfeitos. Nem Corinthians, nem Thiago. Ok, vamos mudar de filosofia. Então vou trocar. Mas depois, vou trocar de novo, porque agora eu também não gosto do outro, aí, sabe? Aí gosto, então põe o Coelho. Não, mas agora eu não gostei, eu vou pôr o Mancini. Agora eu vou pôr... Não, peraí. Sabe? Analisou, trouxe o Thiago, você tem o direito de errar, né? Como ele também pode ter errado e optado por um Corinthians que ele acreditava que ia ser uma coisa e foi outra. Então, assim, acho natural ter a permissão para uma troca. Agora, a gente tem visto 4 trocas no mesmo ano. E posso te dizer que se fizer um levantamento, vários desses que trocaram 4 técnicos que acabaram sendo rebaixados. A coisa não foi resolvida. Ô Zé, pergunta dupla. A primeira é sim ou não? A favor ou contra? Sim! Favor? Sim! Sim. Então era disso que o povo queria. Porque olha o Vitor Birner.
Ô Zé, me fala por que você é a favor. E Vitor, fica absolutamente à vontade para debater com esse seu amigo, que eu sei que inclusive você pensa igual ao Calçade. Então temos um debate aqui. Defenda-se, Zé Elias. Que fique claro, eu também sou sim, tá? Não, eu sou a favor por uma questão só, pela questão do clube saber avaliar as coisas. E com isso, o clube ser forçado a cometer menos erros, a voltar a trabalhar respeitando o clube. Entendeu? O diretor tem que pensar no clube agora, ele vai ter que pensar, porque senão ele vai ter problemas para escolher o elenco. Aí você coloca numa situação hoje, por exemplo, eu tenho um elenco limitado, eu vou contratar um treinador fera? Eu vou gastar com o treinador e meu time eu não tenho condições de dar para o treinador aquilo que ele precisa? Entendeu? Eu acho que essa medida vai, nesse aspecto, por isso que eu falo que sim. Nesse aspecto, eu acho que essa medida vai fazer com que os clubes, os dirigentes, sejam mais responsáveis, profissionais, porque eles vão ter que... eu vou usar uma frase que o Thiago usou, e aí serve de uma forma geral, quando ele fala assim, o Cifute estava sucateado. Por quê? Porque as pessoas deixavam do trabalho profissional, de análises, de observar a carreira do treinador, de escolher, fazer a escolha. Olha, o meu elenco é limitado, como é que eu vou jogar? Eu vou jogar no contra-ataque, então eu não vou poder contratar esse treinador, porque esse treinador não tem esse perfil. Ou seja, esse tipo, por isso que eu sou favorável nesse aspecto. Os clubes vão precisar se transformar em profissionais. E não dirigentes torcedores e não dirigentes que não estão nem aí para os clubes, porque os caras fazem um rombo no clube na questão financeira e vão embora. E eu acho que essa medida pode ser, que comece a colocar os pés no chão. Em relação às limitações, eu particularmente ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que não é muito legal. A culpa não é do treinador, por isso que eu falo, a culpa não é do treinador, muitas vezes. Então isso acaba fechando um pouquinho a possibilidade de novos trabalhos. Mas a minha questão de sim é mais por conta dessa questão dos clubes serem mais profissionais na escolha dos seus treinadores e nas escolhas dos seus jogadores. É só nesse aspecto. Na outra, eu tenho várias outras questões aí a serem debatidas, porque eu acho que tem muita coisa que precisa ser colocado antes dessa limitação só de treinador. Só para ficar claro para o fã de esportes, Birner e Calçade não, certo? Você é a favor ou contra? Não, né? Eu vou, como eu sei o Hoje Calçade, não. A gente já teve essa discussão e a gente está muito em sintonia. Eu não vou usar nenhum argumento dos que eu sei que o Calçade usará. Vamos fazer esse trabalho aqui conjunto para que o fã de esporte possa tomar uma decisão por si, se acha isso positivo ou não. Primeira coisa, quando essa questão vem por uma medida, ela não vai tornar a decisão técnica. Eu acho que o clube tem que trocar pouco de técnico, porque o clube vai saber contratar o técnico que precisa, né? O Calçade vai falar de calendário depois, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque essa argumentação o Calçade deu ontem e eu acho legal que ele repita aqui. E o clube precisa avaliar se o treinador tem as características e a competência para trabalhar ou não na equipe. Como os dirigentes do clube são eleitos por questões políticas, alguns até eventualmente têm, mas boa parte não tem esse conhecimento. Então, é como se fosse eleito alguém por uma questão política para a NASA, né? E aí o cara olha para mim e fala, esse Vitor Birner tem jeito de que entende de foguetes. Eu não entendo absolutamente nada de qualquer coisa que seja ligada à engenharia, né? E me contrata para definir onde vai a turbina do foguete que vai levar o homem um dia a Saturno, né? E aí eu vou lá e dou um palpite. E de repente está certo, mas na maior parte das vezes não estará. Isso é um dirigente de futebol contratando um técnico no futebol brasileiro. Não todos, mas boa parte tem exatamente a mesma capacidade que eu tenho para a construção de foguetes. Eles não entendem o que é o futebol. Eles são capazes de escolher um técnico para um elenco X que tem característica muito ofensiva e trocá-lo por um técnico que tem característica muito defensiva, abrindo mão completamente do legado que poderia ter do trabalho do antecessor. Isso a gente já viu várias vezes. Em regra dá errado. Às vezes pode dar certo porque o futebol é assim, né? Mas não foi porque a decisão foi tomada de maneira técnica. E tem uma questão trabalhista. Você está limitando a possibilidade das pessoas que estão de fora terem trabalho no melhor lugar possível no futebol brasileiro. Aí o fã do esporte pergunta, mas e o jogador? É diferente. O jogador
dribla, faz gol, rouba a bola. Porque se o jogador puder ser inscrito a qualquer hora para jogar por outro clube, vai chegar um momento em que o clube rico vai pegar, por exemplo, ali e vai oferecer uma fortuna pro time que é adversário dele antes de uma final e vai tomar o cara e vai colocar para jogar no outro time, o que seria uma aberração. O que nem nos mercados mais abertos do mundo, né, isso é permitido. Então, nós estamos falando de uma coisa diferente. Técnico não joga bola. Técnico é importantíssimo, mas não joga bola. E do calendário, de tudo mais, que o Calçade reforçar o argumento, ainda a questão trabalhista e da incapacidade do dirigente. E o dirigente não vai fazer curso para melhorar o futebol. O dirigente não vai ser escolhido porque ele entende de futebol. O dirigente vai continuar sendo um cargo político de dentro de um clube pequenininho, que nunca representa os milhões de torcedores que torcem por esse time. Então, como isso não vai mudar, eu acho que essa medida é mais uma enorme enrolação da CBF, lembrando que ela foi votada pelos clubes por 11-9, ela foi decidida no colegiado dos próprios clubes desses dirigentes que não conseguem escolher técnico direito. Ô Birner, só fazer acrescentar no que você está dizendo sobre, você falou dos treinadores, né, que os jogadores não podem. Jogadores fazem sim, os dirigentes fazem sim. Nós temos recentemente aí o caso do Ioni Gonzalez do Corinthians, que se ele completasse, acho que se ele completasse 6 ou 8 partidas, o Corinthians seria obrigado a contratá-lo. Sim, não, mas estou dizendo, mas quantas vezes nós vimos isso? O jogador, não posso jogar 6, então segura aí, porque a gente vai colocar você, vai ser vendido, entendeu? Isso também tem. Isso também existe com jogadores, empresários e dirigentes. Estão todos ali, ó. Todos ali, de mãos dadas nesse aspecto. Não é só o treinador, não. É por isso que eu falei. Oi, pode falar. A produção tem separado o depoimento do presidente do Bahia, né, o Guilherme Belintani, sobre esse tema, e eu já devolvo com vocês com a visão de quem foi contra. Né? O fair play financeiro do futebol. O fair play financeiro do futebol brasileiro deveria começar a ser implantado no país em 2021. Para nossa surpresa, o assunto foi esquecido em 2021 para tentar dar um ar de modernidade ao campeonato deste ano. Propõe-se uma medida aparentemente bonitinha, mas pouco transformadora: a limitação de contratação de treinadores. Ora, se não haverá punição aos clubes que gastam mais do que arrecadam, se todo mundo pode continuar dando calote, se insistiremos em adiar mudanças realmente estruturantes, não venham controlar quantos treinadores eu devo ou não devo contratar em um campeonato. Eu ouvi, acho que o Calçade, devolvo para vocês, venham juntos. Concordam aqui? Nada como um dirigente que sabe o que está fazendo e onde ele está, metido, que é o futebol, né? O Belintani é um desses caras que consegue enxergar. O que ele está dizendo, que é o meu argumento: você não arrumou calendário. Calendário é... pandêmico. Porcaria, quase saiu. Vamos ser gentil. O calendário você não mexe. Estaduais, que tem que ser para clube que precisa e não para clube que não precisa, você não mexe. Então, tem uma pandemia e ninguém abriu mão de nada. Só enfiaram os jogos ali. Qualidade, ninguém faz reunião para discutir qualidade de jogo. Então, nós temos uma estrutura... Gramado, por favor. Gramado, vamos ver Bacaxá. A bobagem, agora, a bola rola e o cara corre. A bola rola assim e tal. Então, seguinte, a gente não mexe em nada que presta no futebol brasileiro. Aí vai lá e fala assim, né? Você vai na cerejinha do bolo, o bolo é feito de estrume, de vaca. Aí você pega e põe uma cerejinha e fala: olha que bolo bonito, hein? Que cerejinha linda. Mas o estrume está lá dentro. Esse é o futebol brasileiro. Eu até poderia discutir se a gente tivesse num futebol organizado. Aí eu te pergunto, Vitor Birner, o Corinthians chegou a ter mais de 100 jogadores contratados recentemente, profissionais. Quantos centroavantes tinham? Quantos atacantes tinham lá? Dezenas. Quantos laterais? Dezenas. Quantos goleiros? Dezenas. Me parece também que contratou volantes, milhares. Aí eu pergunto, o erro está no treinador. Quer dizer, eu não posso contratar mais treinadores, mas posso encher meu time de 82 atacantes e dar 5 anos de contrato. No sub-23 com jogador de 27 anos de idade também pode. Então, é uma grande zona isso aqui. Então, nós estamos tentando, fazer o telhado sem alicerce, não tem alicerce. Os alicerces são esses que falou o Belintani. Quando a gente conseguir chegar lá, a gente fala assim, agora está faltando a cerejinha, que é esse caso dos treinadores. Calçade, por favor, não deixe de falar do tempo de treinamento para o técnico também, né? Não. Tempo, imagina, tempo. Vou dar, então. Mas assim, o técnico resolve. Zé,
é o seguinte, nós não damos a condição para que o futebol possa ser desenvolvido profissionalmente. E aí eles querem, na verdade, dar uma maquiadinha no futebol, falar assim, olha, nós tomamos uma atitude. Eu só queria mais uma, Zé, antes de passar a bola, que é o seguinte, eu tenho um treinador, se eu demiti-lo, eu posso contratar outro, mas eu não posso demitir o segundo, a menos que o segundo peça demissão. Se o segundo pedir demissão, eu posso demiti-lo. Agora, nós estamos no Brasil, gente. Eu chego para o segundo e falo, amigo, se você pedir demissão, eu vou pagar tudo que eu te devo. Você não vai precisar ir para a justiça. Eu me demito na hora, porque eu vou receber. Então, já existe... Tem cláusula já. Calçado, isso vai estar incluso no contrato. Ei, Zé. Não, o que eu ia falar, Calçado, nesse sentido é o seguinte, mas tudo isso que está acontecendo é culpa dos nossos dirigentes, dos clubes que aceitam esse tipo de situação. Claro. Porque se a CBF propõe um negócio desse, peraí, não aceitamos, CBF, a prioridade é essa. Mas nós não temos. O maior exemplo do que o futebol brasileiro não vai mudar, e quase todos os clubes, mas de uma certa forma, né, por votação, eles vão ficar embaixo, né, das asas da CBF. Como é que foi criada a Primeira Liga? Vocês lembram que acho que é 3 anos atrás, eu acho, os clubes se juntaram ali, vamos fazer a Primeira Liga. Teve uma reunião para assinar, conversar e tal. Na segunda reunião já acabou, porque foi na hora da divisão da bufunfa, na hora da divisão do pacote do dinheiro. Acabou, não tem mais Primeira Liga. E agora que os clubes deveriam se unir para justamente peitar a CBF e falar assim, mas peraí, você precisa arrumar isso, você precisa acertar isso, mas não vão fazer. Não faz nem 10 dias, 15 dias que o presidente da CBF virou para todos os dirigentes dos clubes e falou, vocês estão, entendeu? Eu assumo tudo e eu não vou ficar à mercê de nenhum governador, de nenhum prefeito e tal. Esse é o tipo de ambiente que nós temos no futebol brasileiro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, Zé. É isso que foi dito ali. É isso. Entendeu? E você acha que depois de uma reunião dessa, com o teor que foi colocado, da forma que foi colocado, vem o presidente e fala assim, olha, nós vamos colocar limite de treinadores. Vocês acham que os clubes iam falar, não, tá bom, nós não aceitamos? O treinador está achando que... Calçade, eles votaram... 11-9. Não, mas o que eu estou dizendo, Mauro... Nessa reunião, Zé, que você estava se referindo, todo mundo só falou amém. O único que quis se manifestar lá e acabou calado foi o presidente do Palmeiras. Agora, eu acho, sim, dentro desse argumento do Birner, quer dizer, então os dirigentes são amadores, então eu vou dar a eles o direito de contratarem 8 técnicos no ano, e quando terminar o ano eles estão devendo para os 8, é isso? Não, se eles são amadores... Eu acho que a melhora ela tem que ser, Mauro, Mauro, acho que a melhora tem que ser de acordo quando as situações melhoram, as coisas vão se melhorando, a gente não dá para melhorar goela abaixo, eu só acho isso. É diferente, Mauro, eles são amadores, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar, Mauro, todo esse eu vou tirar esse ambiente amador que eles sobrevivem, vou transformar num ambiente profissional e, consequentemente, eu vou melhorar as decisões desses profissionais. Porque o Belintani é um profissional. O Belintani é um profissional. O Bahia, se você pegar, o Bahia tem uma projeção de pagar as dívidas, ele tem, em 2030, não tem mais nenhuma dívida. O fã de esportes pode falar, em 2030, mas é o que ele conseguiu fazer e ele está cumprindo. Agora, então, é um ambiente profissional. E a gente, na verdade, eles favorecem o amadorismo e tomam uma medida extrema do profissionalismo. Agora, eu só queria colocar mais um negócio. Olha o perigo, nós estamos no Brasil. A gente não é o campeonato sueco, nem o campeonato finlandês. Aí o time está assim, olha, já demitiu um, não pode demitir o segundo. E segunda divisão piscando no painel. Segunda divisão piscando. Aí o dirigente fala, desculpa gente, eu não posso demitir o treinador, só se ele pedir demissão. A torcida não vai pressionar o cara, não vai ameaçar. E a boa e velha chacoalhada do elenco, a cultural, aquela solução pra tudo, Calçado. Não vai invadir o CT pro cara se demitir. Fala, Felipe. Não, Mauro, pode pegar, Mauro. Eu só vou dar deixa aqui. A gente tem uma tela
da dança das cadeiras, né? Eu já jogo para você aí quem teria respeitado, isso obviamente que não era regra. No último Brasileirão, olha lá, Botafogo 4 mudanças, Coritiba e Goiás 3, Fortaleza, Vasco, Corinthians e Atlético Paranaense 2, e ao lado, vocês percebem que só o Furacão ficou no top 10, todo mundo na segunda metade da tabela. Volto contigo aí, Maurão. Não, é que eu citei anteriormente, se você buscar de 2003 para cá, você vai ver que vários anos a gente teve alguém trocando 4 vezes e na maioria desses anos esse alguém caindo, inclusive. Que é o que o Calçado está falando, eu estou caindo, eu não posso trocar. Normalmente o cara troca 3 ou 4 e cai. Essa é a regra. Essa é a regra de 2003 para cá. Eu acho assim que o presidente do Bahia tem toda a razão, tem coisas mais sérias para discutir. Ok, fair play financeiro, sensacional. Mas essa é uma das medidas. E aí tudo bem. Aí o Calçado diz, mas está fazendo o telhado antes do alicerce. Mas ele não conseguiu ainda votar no alicerce. Então ele partiu lá para o telhado, eles partiram, tudo bem, mas é uma medida que me agrada, esta medida me agrada. Agora, esta é mais importante do que o fair play financeiro? Não, ok. Então ele numa próxima reunião lá, seja de calendário ou de alguma coisa, ele abra a boca e coloque isso claramente. Presidente, espera aí, eu queria discutir o fair play, não é a hora, tal, não é o momento, tal, não sei. O presidente do Palmeiras falou que queria discutir com mais tempo lá a história de parar ou não parar e levou um corte e se calou. Então, que ele se coloque. E eu acho que sim, é muito importante discutir o fair play financeiro, evidentemente. Mas essa de você não contratar 4 caras no ano, e aí, em geral, como são amadores, como diz o Birne, são mesmo, eles não sabem escolher, por isso eles precisam de 4 opções no ano, e em geral acabam caindo, ainda não conseguem escolher um certo durante esses 4, ou porque também não ofereceram, a culpa não estou dizendo que seja só dos técnicos, mas também dos elencos que eles oferecem. Em geral, eles terminam o ano devendo para os 4, né? Porque esses contratos são no mínimo de 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio e tal. Chega no final do ano letivo ali, eles estão devendo para 4 técnicos. E a gente sabe quantos técnicos hoje estão há anos aí para receber e tal. O Santos está assim. Então, o cara tem time aí que tem 4, 5 caras que ele está pagando. Por quê? Porque ele contratou 4, 5 no ano. Então, assim, então já que não consegue fazer o alicerce, eu não posso pensar em comprar as telhas, não estou falando para pôr o telhado. Eu acho que a medida é uma delas. Depois, é a melhor? É a prioritária? Não. Vamos começar com o fair play? Ok, vamos lá questionar. Mas me agrada sim, porque eu acho que muito clube se endivida. Você citou o Santos aí, não é o único que está devendo para 4, 5. E outra, essa mudança, se vem de caras amadores, como diz o Bini, e em geral vem mesmo, por isso que eles acabam mudando muito, não sabem escolher, então que isso comece o torcedor a ver o seguinte, esses caras escolhem mal demais para mim. Eu vou cair porque eles escolheram 2 vezes errado. É hora que eles escolhem 4. E aí eu começo a me voltar contra esses caras. Começo a me preocupar em ter dirigentes mais profissionais. Por isso que eu sou a favor dessa mudança. E respondendo ao que a nossa pergunta, é o seguinte, para mim que é o primeiro ponto. Para mim, nenhum profissional de nenhuma atividade, nenhum profissional, seja ele do futebol, fora do futebol, deve ter a sua carreira regida por uma lei que não permite ele mudar de emprego ou a empresa se livrar dele. Você pode ter até um contrato, olha, como tem os treinadores. Para você sair, custa X. Para eu te demitir, custa Y. Tá? Mas está lá no papel. Tem uma porta de saída. O que não pode é você permitir, eu acho isso até inconstitucional, você pegar um profissional e limitar o movimento dele. Se tiver um Mark Bosman da vez aí, vai ganhar, com certeza. Mas assim, eu acho que isso é facilmente derrubável, né, na justiça, porque... O problema é entrar na justiça comum, né, Carlos? Mas... trabalhista, Zé, pela questão do cara, por exemplo. Aí pode. Desculpa, trabalhista, desculpa. Mas isso daí vai ter muita coisa a ser discutida. O problema. Acho que deve ter medo de retaliação, né? Porque aí vai ficar mal com a CBF, dirigente do clube não contraria a CBF, então tem uma situação política. Mas difícil, é isso, Birner. Mas é por isso que eu mencionei que os clubes brasileiros, eles não são unidos. Por que eles não conseguem fazer uma união
Eles não estão vendo que a CBF não está preocupada por aquilo que os clubes estão tentando fazer ou para a melhora do clube, entendeu? A CBF faz ali aquele metiolatezinho ali naquela ferida, um metiolatezinho, aquele que arde no começo, depois vai sarando e tal. Bom, se os clubes têm que entender o tamanho e o poder que eles têm nas mãos para chegar para a CBF e falar assim, não, que nem por exemplo, nós vamos à reunião, vai ter isso, vamos para a votação. Não, opa, eu não me sinto confortável, nós temos que discutir mais. Levanta e vai embora. Mas não, por que eles votaram? Por que eles foram, eu sou obrigado a votar? Não, eu não estou aqui, vamos sair, vamos conversar, eu preciso conversar com outros presidentes, cada clube tem as suas dificuldades. Vem cá, faz uma junta aí, sei lá, junta médica, né, que o pessoal fala, mas faz uma comissão com os clubes. Não estou dizendo o clube dos 13 porque a gente viu aí que é complicado, mas os clubes precisam entender que eles têm poder nas mãos também. Eles não podem ficar sujeitos a toda hora, a todo instante a CBF falar e tudo bem dizer amém. Entendeu? Zé, eu acho que precisam reagir a isso. Zé, sabe o que pode tão polêmico aí? Foi 11-9, né? Isso, polêmico. Mauro, esses 11 aí, sabe o que pode estar ocorrendo aí? É o seguinte, o Botafogo trocou 4 vezes, cara, seja no futebol, qualquer outra área de atividade, administração pública, a hora que você troca 4 é porque você está rebaixado, né? E o Botafogo foi o último colocado, trocou 4 vezes. Goiás, acho que Curitiba foram 3, também foram rebaixados. É o seguinte, cara, eu preciso alguém para me escorar. Eu preciso de alguém para transferir a responsabilidade. Cara, a hora que você trocou o segundo e o avião tá lá indo pro solo, é o seguinte, você fala para a torcida, eu não posso fazer mais nada, estou de mãos atadas, porque eu votei para poder transferir a culpa pro outro. Aí você fala, a culpa é do caboclo, que jogou isso aí, mas eu votei a favor, né? Aí vão descobrir que o sujeito votou a favor. Porque, esses caras de transferência de responsabilidade. Professor Calçade, eu quero ver a hora que a torcida começar a bater no portão, pichação, claro. Fora isso, fora aquilo, tal. Eles vão falar assim, culpa é do caboclo, não é minha não, a culpa é do caboclo. E outra, entendeu? Ele que se demita. E aí a pressão vai no treinador, na família, os caras ameaçando, ou você se demite. Demissão ou morte. Bom, imagina, não vai pintar isso. Tal. Vai ser assim, aqui é Brasil, gente, que não é para amador. E tem uma outra coisa, né, Calçado, que eu acho que é importante a gente frisar, né? Independente, qualquer profissão, você está lidando com seres humanos. Você não está lidando com um robô que é programado, vai lá, ponto e faz. São seres humanos. Você é passível de erro, muitas vezes você está fora quando você entra, você tenta fazer uma situação e não consegue, entendeu? E aí você, imagina a cabeça dos treinadores, se antes eles já estavam com pressão de falar o seguinte, poxa, eu tenho que ganhar, se eu não ganhar, 6 jogos, 5 jogos, eu preciso do resultado. Você imagina agora, como é que vai ficar a cabeça dos treinadores? E tem uma outra coisa, vai lá o dirigente e contrata um treinador. Errou na contratação. Porque eu, ao contrário de muita gente, eu acho que quando o trabalho não é bom, você precisa dar um tempo para saber se ele é bom ou não. Mas quando não é bom, você tem que mandar embora mesmo, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso, que tem que começar e terminar a temporada, essa lógica de tempo. Eu não sou desses, tá? Acho, por exemplo, que o Palmeiras acertou, por exemplo, em mandar o Luxemburgo embora e contratar outro técnico, só para dar um exemplo da última temporada. Aí o dirigente que é amador, que pode cometer um equívoco, falando de dirigente que não sabe, tem dirigente que é bom. Ele vai lá, contrata um técnico, erra. Contrata o segundo, erra. Aí contrata o terceiro, não pode. Mas pode ser o acerto que pode, de repente, salvar o time dele do rebaixamento. E aí quem vai pagar por isso? O dirigente? De maneira nenhuma. O que vai acontecer? Vai perder o cargo? Não mexe nos bens dele, se ele deixar dívida. Não acontece absolutamente nada. Quem paga? O torcedor. E o treinador que, de repente, podia trabalhar e não vai poder mais trabalhar. Quer dizer, é a medida para brasileiro ver. Senhores, o a seguir já está na tela, é isso aí, Internacional e o Grêmio também. Internacional, Guerreiro voltou, mas tem uma galera para brigar por essa posição de camisa 9. É a função de centroavante, camisa 9 virou essa definição, mesmo que nenhum dos três atue com o número 9. E o Grêmio chegou forte para contratar o Borré. A gente já fala disso na sequência.
Pessoal, estamos de volta, 7h39, de imediato Sonora, depoimento, declaração de Miguel Ángel Ramírez, o novo técnico do Internacional. Tem essa disputa no ataque, entre outras coisas, começo de trabalho, muita gente gostando, é fase de estaduais, com pandemia, tudo tá maluco, mas ele falou e a gente apresenta para você o que ele disse. Tengo 4 delanteros y cualquiera puede ser titular. Es un problema tener 4, ya te lo digo. No es un problema bueno, no es un problema bueno, es un problema malo tener 4 delanteros porque es difícil, o sea, porque solo es uno el que juega. Pero vamos a tener partidos, eso va a depender del rival y del partido cómo se dé en el que juguemos con 2 centroavantes. O sea, nosotros no decidimos el 4-3-3 inamovible, no, es el rival el que nos va a indicar los caminos, los espacios y los sistemas. Para nosotros el sistema es algo vivo. Inteligência de jogo da ESPN. Dúvida cruel. Quem vai ser o titular? Número dos centroavantes do Inter desde o início de 2020. Você vê na coluna da direita o número de jogos de cada um, lembrando que em vermelho está o Guerreiro, porque ele ficou quase 7 vezes parado de agosto de 2020 a março de 2021, quando se lesionou, inclusive era o artilheiro do Brasileiro, era só o começo, é verdade, mas é um dado importante. A média dos caras: Thiago Galhardo 0,42, Yuri Alberto 0,42, Guerreiro 0,59. Essa dúvida cruel que o Data ESPN pergunta, Zé Elias, eu vou começar contigo, é aquela que todo técnico quer ter. Primeiro, se tiver que escolher um, escolheria quem? Ou a segunda, dá pra botar 2? De repente os 3? Como é que você vê isso, Zé? Quem vai nos dizer quem vai jogar são os adversários. Quem nos vai apontar? O sistema. O sistema, é isso. É um treinador inteligente, é a resposta que eu iria dar, não tem jeito. Se você tem 3 jogadores ou 4 jogadores com características diferentes, o seu adversário hoje te dá essa possibilidade. Agora, se fosse lá nos anos 90, na época que eu jogava, que você tinha os 11 titulares e 3 jogadores para entrar durante o Campeonato Brasileiro inteiro, aí você ia falar, não, eu aponto o Guerreiro, pela experiência, vamos dar um pouquinho mais de chance para ele e tal, mas hoje não se joga mais futebol dessa forma, né? Vale o que nós estávamos falando para o Flamengo, né? Para jogar contra o Flamengo, nós falamos aqui Flamengo e Palmeiras, as situações, vale também para o Inter. E o treinador se mostra inteligente, porque ele demonstra que tem várias possibilidades do Inter, e aí quem tem que se preocupar é o adversário, né? Então, se fosse para jogar hoje, por exemplo, eu jogaria com o Guerreiro e com o Yuri, tranquilo, e com o Galhardo vindo por trás também. Qual o problema? Como um meia, porque o Galhardo não é centroavante, né? O Galhardo era o meia, ele foi transformado como centroavante, né? Não, mas o Galhardo pode fazer isso, ele tem a questão. E outra, a recomposição, isso no meia como o Galhardo, você tem como trabalhar isso. Negocia, Galhardo, faz o seguinte: uma hora você faz a sombra no volante, a outra hora você se posiciona para deslocá-lo, e aí ele é obrigado a te marcar e não participar da jogada. Tem várias táticas e várias maneiras de você trabalhar essa recomposição, não somente fazendo o cara correr atrás do jogador que está atacando. Quem era especialista nisso, naquela época ele já era, diria Vanderlei Luxemburgo, vanguarda, é o Alex. Quem conversa com o Alex, e você fala, e aí Alex, como é que fala? Zé, eu adorava jogar quando o volante ia para o ataque. Nossa, eu jogava tranquilo depois, porque o que eu tinha de espaços para jogar, e ele não voltava atrás do volante. Então tem uma série de situações que os treinadores podem trabalhar isso. Mas o Ramírez, queria eu ter essa dúvida aí para colocar um dos 3 jogadores, ou se não os 3 juntos. Tá de parabéns aí pela entrevista. E aí, Mauro? Bom, ainda bem que você me colocou para falar depois do Zé, né? Porque agora eu vou na linha do Zé. Porque na resposta anterior, no último bloco,
naquele 11-9 dos dirigentes, o Zé estava do lado dos 11. Depois os argumentos dele foram todos a favor dos 9. Aí eu fiquei meio perdido. Deixou você na mão, Mauro. Quem mandou confiar, meu? Não, eu sentiu, né? Eu continuo. Não, eu continuo. Eu percebi. Não, eu falei que sim, mas por conta daquela questão que eu penso junto com você também, Mauro, que é a questão de transformar o dirigente no lado profissional. Eu acho que nessa questão a medida é correta, forçada. No resto, nós temos muito para discutir, como foi discutido. Mas depois eu te pago um café, viu, Mauro? Um cafezinho, um pauzinho de queijo pra gente ficar junto, sem problema. E como ele tá tudo parado, Mauro, até pão de queijo ele pôs na lista. Ele vai mandar por zap. Isso que vai fazer. Quando tivermos a oportunidade de trabalharmos no estúdio, eu vou te pagar o café da Maria. Fica tranquilo. A Maria já nem é mais o café da Maria. Mudou até de nome já. É outro. Até para encurtar essa história aí, e dar mais tempo aí pro Calçado e pro Birner, eu vou totalmente nessa linha do Zé mesmo. Também começaria com ele. Até me estranhou. É engraçado o Guerreiro ter um número maior aí, que eu não vejo o Guerreiro tão artilheiro assim, sabe? Até estranhei. Ok, sei que ele, por onde passou, fez muitos gols, já foi artilheiro de Copa América, etc. Mas eu o vejo até fazendo outras funções, indo para a esquerda, fazendo um pivô, etc. Achei até que o Yuri já tivesse aí com uma marca maior do que eles, e o próprio Galhardo, que depois acabou se machucando, mas enfim. O Galhardo no início jogava mais por trás, né? A única coisa que eu achei, eu não gostei, entre aspas, aí dessa entrevista legal do Ramírez, é dizer que esse é um problema ruim. Não é não, problema ruim para quem? Pô, é isso que o técnico quer, a gente vive dizendo isso. Pô, o cara tem 3 centroavantes, 4 centroavantes, 3 goleiros bons para escolher, 2 laterais, e ainda mais nesse futebol que vai se jogar a cada 3 dias, é um problema ótimo para ele ter 4, né? É ruim imaginar o problema de quem tem só um, né? A gente já discutiu ontem aqui, o Jô tá jogando porque tem um passado legal ou porque não tem um substituto no Corinthians? Que quisera o Mancini ter 4 opções ali para colocar, e assim em outros times e tal. O Flamengo com essa disputa aí, Pedro, Gabigol, que bom, dor de cabeça ótima pro Rogério, e assim vai em várias equipes. Então eu acho legal que ele tenha tudo isso, e tomara que tenha opções também em outras posições, porque o campeonato exige muito. Então não é só de acordo com o adversário, não, muitas vezes vai ser de acordo com o calendário também, porque um machuca e um precisa descansar, o outro tararau. Então que bom para ele que ele tem todas essas opções. Mas estou com o Zé aí, se fosse ter que começar num esquema só com um cara, eu daria para o Guerreiro por tudo que ele representa e tal, pela experiência dele e pelos números aí, ele está na média acima dos outros, né? Então ele tem todo o direito de reivindicar, ou pelo menos começar com ele. E aí, Birner? Aí amplia o radar para o que é muito pouco, né? O campeonato estadual tá tudo começando, mas o Miguel Ramírez, esse pacote, as entrevistas, as ideias, essa chegada, o que é que você está achando? Bom, eu gostei muito da contratação. Eu acho que o Inter pensa num trabalho de médio e longo prazo com um cara que mostrou bastante potencial na outra equipe. É um desafio para ele também, porque agora ele está trabalhando num clube de camisa gigante, a pressão vai ser muito maior, cobrança maior, o calendário mais apertado e outras situações que ele vai ter que se adaptar. Mas é um cara que realmente conhece futebol, sabe fazer o time jogar demais de uma maneira. A própria entrevista dele disse isso claro, e o próprio jeito que o Del Valle jogava também. Eu, em princípio, não jogaria com os 3, de maneira alguma, forma nenhuma. Se ele for jogar num 4-3-3, só cabe um, e aí depende do que você quer desse sistema. Por exemplo, o Guerreiro é o cara que você faz um lançamento um pouco mais longo, que o time do Ramírez não vai precisar usar tanto, porque ele vai trabalhar muito mais com a bola no gramado e saindo com a bola no chão. E o Guerreiro é o cara que melhor apara essa bola. O Guerreiro é o cara que sabe usar o corpo, melhor que os outros 2 jogadores. O Gilberto é o jogador que está se desenvolvendo, que vai bem na área e que também sabe cair pelos lados. O Galhardo me parece o jogador mais técnico deles, se a gente for pegar os últimos momentos desses, e também um jogador que não é um centroavante fixo. Com 2, dependendo, dá para jogar. Se ele armar um 4-4-2, por exemplo, o Inter, no ano passado, tinha o Edenilson e o Patrick pelos lados, né? E o Lindoso pelo meio. Você completa o meio campo com mais um jogador ali, você tem bastante força por ambos os lados, e aí você tem 2 centroavantes móveis
Aí você pode escolher a dupla que você quiser, porque todas vão te dar boas opções. Eu acho que ele tem um problema sim, porque ele tem que escalar uma dupla que renda, até porque ele sabe que ele tem sempre um reserva à altura. E ele tem que achar um sistema de preferência que caiba os dois jogadores. Não precisa ser um sistema único, como ele falou, mas ele precisa achar um jeito também de utilizar dois desses atacantes, até porque a torcida vai cobrar resultado. Essa paciência que eu falo aqui, eu não sei se o torcedor terá, né? O torcedor vem de um vice-campeonato brasileiro, vem de uma temporada positiva no final das contas, uma mudança radical do jeito de trabalho, não fica quase nenhuma herança, se é que fica alguma, no trabalho do Abel Braga para o jeito que trabalha o Miguel Ángel Ramírez, e ele tem o campeonato estadual. Aí voltamos ao velho assunto para preparar isso, e eu espero que uma eventual derrota no Grenal não bote tudo a perder, como aconteceu no ano passado. Você mencionou o Grêmio, é o Grêmio que chega aqui para a gente falar de um assunto importante. Calçade, começa contigo, antes a gente vai colocar na tela a reportagem da Rádio Gaúcha, do jornal Zero Hora, e o Olé já falou sobre isso, inclusive na nossa linha interna você mesmo trouxe a matéria do Olé. O Grêmio quer Borré. O Grêmio apresentou uma oferta para contratar o atacante Borré do River Plate. E para o futebol europeu, os números que clubes brasileiros podem oferecer, nenhum time médio na Europa vai oferecer. Então, assim, o Brasil chega uma hora da loucura que oferece mais que time médio. E aí ele teria que ir para os grandes. Para os grandes não me parece que ele tenha mercado. Então, talvez ele fique entre um médio e um brasileiro. Bom, esse é o primeiro ponto. É um belo nome. É um belo nome, se o Grêmio contratar. Né? É um belo nome. Não é também, para mim, o jogador que vai chegar lá e falar assim, isso aqui resolveu o problema do Grêmio. O Grêmio não precisa de mais nada. Tem o Borré e isso basta. Também não é verdade. Também não é verdade. Acho que é uma boa contratação dentro de um Grêmio que vai ter que se reorganizar. Apenas colocar o Borré e falar assim, agora vai Grêmio, não vai dar certo. Se não mexer na volância ali, por exemplo, né, que terminou ali com Mateuzinho e Maicon. Eu não consigo mais ver o Maicon entregando ao Grêmio tudo que o Grêmio precisa. Então não é só o atacante pelo lado também, né, Calçado? Perdeu Cebolinha. Perdeu o Cebolinha, perdeu o PP. Não é assim. Então é bom nome, sim. Mas e o contexto? Não vem mais nada. Então vai sobrar muita coisa para ele. E sobre o Inter, a gente vai ver um Inter muito diferente desse que terminou. Cada um desses quatro da lista são diferentes. De repente, o Thiago Galhardo pode entender o Ramírez que ele pode jogar até ele vai variar o sistema. Pode jogar no 4-4-2, dois centroavantes. 4-2-3-1, um centroavante, mas o Thiago Galhardo pode ser uma aproximação desse centroavante. Então, acho que a gente vai encontrar um time rico, do ponto de vista tático, estratégico, vai mudar cada jogo e vai dar trabalho para quem assiste para observar tudo isso. E aí, Birner? E essa história aí do Borré? Olha, eu acho o Borré muito bom. Não acho craque. Acho o Borré tecnicamente tem lugar no time do Grêmio. Mas, como disse o Calçade, você precisa entender o contexto disso. Porque o Diego Souza também continua com lugar no Grêmio. Imaginando que os jogadores que estão lá vão continuar. Então você já passa a pensar num time jogando num 4-4-2. Ou no 4-1-3-2, que o Renato nunca usou. O Maicon, ele pode compor o elenco, mas também não me parece um jogador para você contar numa temporada cheia de maratona de jogos. Então um volante ali é essencial. Um atacante de beira de campo, assim, muito, mas muito mesmo. Até porque você precisa alimentar o Borré, né? Com o River, você olha os gols do Borré, o River era um time que trabalhava muito bem a bola e entrava muito na área trabalhando a bola. O Grêmio passou a última temporada inteira cruzando bolas na área, entrando muito pouco na área. Então você precisa qualificar a construção da jogada no meio de campo, você precisa qualificar a construção da jogada do lado, para poder aproveitar o Borré se o Grêmio conseguir contratar. Zé, pra gente fechar, a gente tem 1 minuto, Zé, antes de subir aquela trilha que você conhece bem. Não, eu pegaria esse dinheiro todo aí e contrataria mais jogadores pro Renato ter mais opções. Porque não adianta nada você ter um jogador e a bola não chega, como é que ele vai solucionar? É muito dinheiro para um jogador só. Concorda, Zé? Concorda, Mauro? O problema é isso aí, é custo-benefício. O cara é bom, vai chegar e vai ser titular, óbvio que vai ser. É custo-benefício. Mas se o
Maicon já não consegue entregar. Para mim era o motor ali do time. Quando ele tá bem, o time tá bem, como liderança, etc. Mas já tá pesando um pouco. Teve muitos problemas no ano passado. Preciso colocar o Jean-Pierre na tomada, o dedo dele, para dar uma ligada no cara. E acho que, perdendo também o PP agora, jogador de lado. Agora é custo-benefício, cara. O Borré vai chegar aí, jogaria em vários times. Já discutimos ele no São Paulo, discutimos no Palmeiras e caberia no Grêmio também. Tem essa bala? O presidente lá, quando foi falar do Rafinha, falou que vai atuar muito com os pés no chão, que não vai gastar errado. Então precisa ver a que preço o Borré viria. Que é titular, sem dúvida alguma. Que acrescenta? É claro. A trilha subiu! A trilha subiu! É intervalo! Já voltamos, Calçade. Autoritário. É que nem a medida da CBF dos técnicos. Autoritário. Não, autoritário não. Quando dá 45, acréscimo, tá lá. Isso é contagioso. Voltar pro estúdio, viu, dona Maria Helena? Dona Maria, vou mandar uma mensagem pra dona Maria Helena. A gente voltar pro estúdio. Fui chamado de autoritário, então já conversei com o diretor aqui, me resolvi com ele. A gente vai. Temos aí 1 minuto e meio para aquela despedida com calma, mas que também não dá pra. Não, um beijo pro. Como que era? Um beijo pra minha mãe e meu pai e pra você, Xuxa. Não dá. Zé Elias. Mas então, Calçade, como foi autoritário com você, Calçade? Você fala e você já encerra o programa, Calçade. Porque você não vai dormir hoje. Não, os caras pedem pra ele me imitar. Meu garoto, meu menino. Os caras ficam pedindo pra ele me imitar, ele imita, safado. Não vale nada isso aí. Fica oferecendo pão de queijo pro Mauro Naves. Sabe quando você vai ver esse pão de queijo, Mauro Naves? Mas nunca. Só vai sair a vacina antes do pão de queijo, muito antes, só pra você ter uma ideia. E aí você vai cobrar o pão de queijo. Se Deus quiser. Sai o pão de queijo. Só lembrar, como o Birner é vegano, né? Birner, me manda endereço pra te mandar um abacate como ovo de Páscoa. A trilha é pra você, Zé, ela te persegue. Mauro, abraços, Mauro, boa noite, boa noite. Vacina, saúde e paz pra todos. Vitor. Boa noite, Calçado, boa noite, fã de esportes. Olha só, Sport Center chegando, tá na tela. Tchau, boa noite. Valeu. Mandar um hambúrguer pro Birner. Vegano.